pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Pode Dizer, nesta temporada maravilhosa, trazendo para vocês grandes histórias, histórias de superação, histórias de força, de garra, de pessoas que chegaram lá por algum motivo, pessoas que passaram por dificuldades e que hoje, sim, têm um sorriso no rosto para contar essas histórias. E eu tô aqui com a minha parceira, Alana Araújo, que vai apresentar para vocês a nossa entrevistada de hoje. É isso, e, gente, a gente está trazendo essas mulheres para provar para vocês que onde vocês estiverem, vocês podem chegar num lugar maior, mais alto, mais elevado, porque todas nós que estamos aqui, todas as nossas entrevistadas são pessoas reais, pessoas de verdade, com histórias que deram certo, histórias que deram errado. E quem está aqui comigo hoje, eu estava falando para a Lívia que a gente sempre tem um propósito para trazer. Então, a história dessa mulher maravilhosa, eu escutei há 6 anos e nunca esqueci. Ela ficou aqui na minha cabeça. E quando a gente decidiu fazer a temporada Elas, ela me veio à cabeça. Eu estou falando com a CEO do Grupo Trevo, mas eu estou falando mais ainda com a mulher Valéria Barros, que está aqui com a gente. Aê! Muito obrigada. Mãe, esposa, uma mulher de fé, que vai trazer uma história muito linda. Valéria, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? A gente teve vários desencontros, mas finalmente deu certo. E eu queria começar te agradecendo, tá? E te pedir para você contar. Eu sei que você é uma mulher extremamente empoderada, uma mulher extremamente de negócios, mas eu quero também saber um pouco do seu lado humano, que você conta muito. Como é que você veio parar em Fortaleza antes da gente chegar aí nesse sucesso que é o Grupo Trevo hoje? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, pelo convite. Eu tô me sentindo muito honrada, né? Honrada porque eu acredito que Deus ele tem propósito em todos os encontros, né? E a gente achando que era desencontro, não vai dar, mas deu porque Ele quis, né? E eu tenho certeza que quem está escutando agora é a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. E a gente não entende nada, né? Mas no final disso tudo é que nós vamos ouvir os testemunhos, né? Das inspirações. Nossa, eu precisava ouvir essa história. Então, assim, eu me sinto muito honrada e escolhida, sabe? Tipo assim, essa foi separada, né? Foi separada por um propósito. Porque, assim, eu acredito que Deus, ele me direcionou para palcos, entendeu? Não é à toa, né? É para realmente assim, porque o palco ele chama mais atenção. E é essa atenção que ele precisa, né? Para as pessoas realmente encostar em você, porque elas se aproximam pelos resultados. Resultado financeiro, resultado familiar, não sei qual é o que é atraído, mas a luz, ela realmente, ela chama atenção. E quando chega, ele sabe exatamente quem são os filhos, né? E ele sabe que eu não perco a oportunidade de falar dele, né? De falar que eu não chegaria se realmente não fosse a direção dele, né? Eu creio nisso, eu acredito muito nisso. E como eu acredito nisso, né? Por isso que eu me abro tanto e dou sempre os sims, entendeu? Quando é para falar dele, né? Dele para ele, e realmente são todas as coisas. Então, obrigada, muito obrigada. Imagina, obrigada. a gente E como que agradece. foi? Continua, como é que você chegou aqui em Fortaleza? A Alana estava te perguntando. Gente, você tem certeza que você quer ouvir? Com toda certeza. A sua história é incrível. Eu acho que, assim, muitas pessoas conhecem. E quem não conhece precisa conhecer a tua história. A gente estava aqui já se emocionando nos bastidores. É verdade. É verdade. Eu saí... A minha mãe, ela era casada com um mineiro, né, em Minas Gerais, que era meu pai. E aos 2 anos de idade, a minha mãe saiu de Minas Gerais e veio em direção a Tabuleiro do Norte, 260 quilômetros de Fortaleza, onde morava minha avó. E ela veio porque ela separou e, lógico, o destino da filha geralmente é eu pedir socorro a um familiar. E aí vem sempre a mãe. Mas no caso dela, não era só isso. Era que minha avó já implantou na cabeça dela o seguinte, que pode ter 1, 2, 3, quantos filhos quiser, né? Aqui onde mora 1, mora 2, onde come 1, come 3. E ela, condicionada a isso, me levou aos cuidados da minha avó. E aí, quando chego lá, né? A minha avó é uma senhora já alcoólatra, né? Já aí com 13 netos. E o alcoolismo dela veio porque ela via vários netos pedindo comida. Amanhecia, era pedindo comida, não tinha comida. Almoço, não tinha comida. Janta, não tinha comida. E ela vinha suportando, né? Na verdade, se dopando para não ver aquela realidade. Então, foi nessa realidade que eu fui inserida. E aí, eu fui crescendo nesse lar. E aí, a minha mãe se relacionou com uma pessoa de nome, né? Que eu não quero citar, que trouxe uma certa autoridade sobre a vida dela. Porque ela, até então, era só
uma rapariga, né? Por quê? Porque a minha avó tinha um bar, né? Onde havia prostituição dentro desse bar. E os netos e eu a gente foi crescendo nessa realidade de falta de comida, de assédio sexual, de ver sexo facilmente. As portas não tinham porta de madeira, eram cortinas, né? Então, eu me lembro, eu com 10 anos, eu abria assim e ficava assistindo as posições, o negócio sem entender, mas eu fui crescendo nesse lar, com escassez, com miséria, e só que, da medida que eu ia crescendo, eu ia me relacionando com algumas vizinhanças e tal, e tinha meninas que tinha pai, mãe, tinha almoço, janta, café da manhã, e aquilo eu tinha uma vizinha que eu ficava na janela dela, sempre observando a família dela, ao redor da mesa, comendo no horário certo, o pai ensinando, tira a perna daí, bota... E eu disse assim, gente, eu quero ter um lar desse. Eu comecei a me incomodar porque eu não tinha. E aí eu comecei a ficar incomodada mesmo. E teve um dia que, na esquina da casa da minha avó, a gente chama de bodega, né? Que é tipo um supermercado em miniatura, né? E aí tinha uma bodega que vendia mais bebida do que comida. Mas ele vendia, sabe o pacote de creme crack, que vem 3 fileiras, né? Ele vendia esse pacote separado, fileiras separadas, porque a região é muito pobre. E aí eu vi aquela bolacha no dia que a minha avó pediu para me levar a cachaça. E quando era que eu tinha toque físico de carinho da minha avó, que era a minha maior referência, que minha mãe não vivia perto de mim, era quando ela mandava eu pegar a cachaça fiado, né, para pagar depois, no vidro, e quando eu chegava, ela passava a mão na minha cabeça, ai, obrigada, e me dava um abraço algumas vezes, né, e eu ia com muita felicidade, porque eu estava servindo, porque eu ia ser abraçada, eu ia ser reconhecida. É por isso que hoje eu adulta, eu sou muito de fazer pelo outro, eu sirvo muito, talvez ainda condicionada a ser reconhecida, a ser amada, né, eu entendi depois de muitos anos sobre isso. E aí, o que aconteceu? Nesse dia que eu vi ele abrindo esse pacote, eu corri para minha avó e disse, vó, eu posso pedir ao seu Zé Maurício para vender um pacotinho daquele para mim? E aí ela disse assim, ele não vai vender não. Eu disse, mas ele não vendeu cachaça? Ele vai vender. Ele disse assim, pois vá lá. E aí eu fui no sol quente, sem chinela, que eu não tinha nada, totalmente sem estrutura, fui lá correndo, eu me lembro que era mais ou menos essa altura aqui, eu pequenininha assim, ô seu Zé Maurício, a minha avó mandou pegar uma fileirazinha dessa daí no nome dela. Não, se fosse cachaça eu vendia, a bolacha eu não vendo não. E aí eu saí, porque ele me tratou muito mal, ele falou de uma forma muito arrogante, entendeu? Esse senhor já morreu, mas aí, enfim, aí eu saí correndo, chorando na calçada, e eu, vó, ele não vende não, eu tô com muita fome e tal. E aí foi no dia que a minha avó era analfabeta, alcoólatra, e ela olhou com muita sabedoria, eu digo que foi usada por Deus. Ela baixou, como os psicólogos ensinam, quando for chamar a atenção de uma criança, quando for falar com a criança, você baixar e ficar da altura da criança. E ela baixou, colocou a mão assim na perna e ela disse assim, Valéria, olha pra mim. Olha bem dentro dos meus olhos. Ela já tão embriagada que aquele álcool, aquela catinga de cachaça assim na minha cara, ardia o olho, sabe? E aí ela olha bem aqui nos meus olhos, ela bem pertinho assim de mim. Ela diz assim, você acredita no que eu vou lhe dizer? Eu disse assim, acredito. Aí ela, olha pra mim, você vai crescer, você vai ter tanto dinheiro, que você vai dar comida para muita gente. Aí eu arregalei assim o olho, e eu me lembro que aquilo ali me trouxe um poder. Tipo assim, eu acreditei no que ela estava falando. E aí ela falou de Deus pela primeira vez na minha vida, né? Que Deus ia me dar aquilo ali, que Deus ia fazer com que aquilo acontecesse. Porque eu disse, mas como que eu vou ter muito dinheiro? Porque Deus vai te dar. Deus, acredito que Deus vai fazer isso. Eu acredito. E eu fui crescendo, acreditando que Deus, eu ia para a igreja, me ajoelhava sem saber o que estava acontecendo, mas pedindo comida a Deus. E chegou um momento que eu, com 12 anos, e nesse trajeto de 2 anos, até os meus 14 anos, eu era molestada por um familiar. E molestada de quase realmente ser estuprada. Eu só não fui estuprada, mas eu sofri todos os abusos, né? De realmente anoitecer para dormir toda embrulhada e amanhecer nua, acontecendo várias outras coisas durante a madrugada. E as madrugadas para mim eram muito cruéis. Só que eu não sabia que aquilo era errado. Eu era uma criança, eu estava sendo condicionada a uma realidade que eu não sabia que aquilo era errado. Eu pensava que era certo, mas me causava medo. Por quê? Porque ele me ameaçava com uma arma na cabeça, né? Porque ele dizia assim, se você falar para alguém, eu mato você, fulano, cicrano, e saiu falando os nomes de todo mundo. E eu fui crescendo com aquilo, com medo, e aí eu não sabia que era errado, mas eu tinha medo de falar para alguém por conta da ameaça.
Beleza, foi passando. E aos 12 anos, foi a primeira vez que realmente eu comecei, assim, a questionar Deus, né? Não tem roupa, não tinha absorvente, não tinha nada. Eu virei moça e eu não sabia, sabe? Não tinha ninguém para me ensinar. Na verdade, você olha para mim hoje, assim, é uma sobrevivente. Eu fui uma sobrevivente. E a sobrevivente é um meio um caos, né? E esse questionamento me incomodava demais, sabe? Me incomodava ao ponto de olhar para aquela vida e não querer voltar para casa. Então, eu vivia na rua, jogando pedra de castanhola para poder comer castanhola e pedindo... quando eu comia, quando eu pedia nas vizinhas uma xícara de açúcar, uma xícara de arroz. E aí era feito alguma coisa pra gente comer. E quando tinha alguma coisa pra gente comer, não sei se você já visualizou uma bacia de alumínio, né? Que tem muito interior, de lavar roupa. E a mesma bacia que a minha avó usava para lavar roupa era essa bacia que ela colocava comida e dava uma colher para cada neto. E a gente realmente era uma briga de colher, né? Para pegar a comida. Não importa se era o melhor pedaço, mas era a luta da colher. E aí aquela realidade veio se estendendo, né? E eu comecei a me incomodar demais, porque eu comecei a comparar a minha vida com a vida da vizinha. Que a vizinha tinha boneca, que no dia do Natal ela disse assim, Valéria, escreve a cartinha pro Papai Noel, né? Escreve a carta que ele vai te dar a bicicleta que você quer. Aí eu, será que ele vai dar mesmo? Vai dar, escreve. E eu escrevi. E ela disse, que tem que colocar dentro de uma meia. Aí eu disse assim, mas não tem meia. Como é que você me dá uma meia? Não posso dar meia a você. Aí eu, não, mas tem nada não, vou botar a cartinha na janela. Gente, no outro dia de manhã, olhei debaixo da rede, tinha uma poça de xixi, mas não tinha bicicleta. Entendeu? Assim, pronto, é porque não tava na meia. Aí comecei a chorar, porque não tinha meia, por causa da meia. Aí eu olhei ela recebendo a bicicleta, que é a Caloi, né? A Caloi rosazinha, de pneu fininho, com a cestinha na frente, e aquilo ficou foi um impacto muito grande para mim. Eu disse assim, que Deus é esse? Que Papai Noel é esse que só olha para rico? Só olha só para quem já tem. E para quem não tem? E aí eu comecei a questionar esse Deus e comecei a ficar com raiva dele. Comecei a me revoltar com ele. Até que eu completei os meus 14 anos. E tudo que eu queria, por exemplo, a pessoa que me molestava tinha condições financeiras, só que retia muito, entendeu? Não dava para a família, porque não era da família, era um agregado, né? Era uma pessoa que minha mãe estava se relacionando. E aí essa pessoa dentro da minha casa privava a gente de muita coisa também. Até que se eu quisesse, eu quero estudar no lugar tal. Se você me der um beijo, se você fizer isso, tudo tinha uma troca. Até que eu não pedia mais nada, porque eu não queria dar nada, entendeu? E aí, quando eu completei os 14 anos, eu tive coragem de abrir para uma amiga minha, né, a Leiriane. E cheguei para a Leiriane e eu disse assim, Leire, teu pai, quando você se encontra com ele, porque a mãe dela era separada do pai, ele faz isso contigo? Ela, Valéria, ela ficou parada, né? Ela, como assim, Valéria? Aí eu contei mais detalhes, isso. Ele não toca em você, ele não pega nas tuas partes, ele não faz isso. E eu disse, não, Valéria, tu tem que contar pra minha mãe. Senão eu não posso contar pra tua mãe. Aí Leiriane, Valéria, confia em mim. A minha mãe não vai falar pra ninguém, você precisa falar pra minha mãe. Aí eu, tá bom, então vamos. Aí no percurso da escola que a gente estava até a casa dela, eu fui, tipo assim, eu me lembro demais, eu com 14 anos, eu disse assim, gente, eu não era pra ter contado, meu Deus, eu já comecei a chorar, porque vai matar minha mãe, vai matar minha avó, meu Deus, eu não era pra ter feito, eu, Leiriane, eu não vou mais não. Eu disse, não, você vai sim. E ela foi me levando meio que arrastada. Chegou na mãe dela, disse, mãe, vamos aqui. Aí a gente trancou no quarto. E aí eu falei tudo pra mãe dela. E a mãe dela em estado de choque, chorando muito. Porque a mãe dela gostava muito de mim. E a casa dela era onde muitas vezes eu ia me socorrer pra comer. Nossa, ou era lá ou era na escola, né? Às 3 horas da tarde, onde tinha merenda. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, que eu confiava nela, aí ela, Valéria, a gente precisa resolver essa situação. Aí tu imagina, ela, amiga da juíza da cidade, aí ela senta, me leva na casa da juíza, porque interior é assim, né? Você bate na porta do juiz, e aí senta e conta tudo pra ela, e eu confirmo tudo, e eu conto agora mais detalhes, porque vem à memória muito mais coisa, entendeu? Uhum. E agora entendendo que era errado, e aí, tipo assim, vai aflorando, né? Não, e tal idade também aconteceu isso. Aí eu comecei a falar, e a juíza, assim, em estado de choque, né? Porque conhecia muito a pessoa. E aí, imagine agora, no outro dia, tá lá na mesa, a juíza na ponta, a pessoa, a minha mãe, eu e a mãe da minha amiga. E assim, um na frente do outro, e aí agora a minha mãe diz assim, não, de jeito nenhum, ela só tá com ciúme, porque minha mãe realmente não sabia, entendeu? Eu disse, não, ela só tá com ciúme dele, porque eu nem fico em casa, senão quando acontece, a melhor pessoa, pode perguntar fulano, ciclano, dizendo que realmente era uma melhor pessoa. Você não tem noção.
entendeu? As pessoas amavam essa pessoa, entendeu? E aí, o que acontece? Eu fui vista como uma mentirosa, porque eu tinha ciúme da minha mãe. E aí, beleza, saiu de lá, agora é meu fim, né? Agora Deus me perdoe, agora acabou tudo. E agora, como é que vai ser? E aí eu fui conduzida até em casa, né? Bem gentilmente, livre, espontânea pressão, né? Levando assim, fui carregada para casa. Quando eu chego em casa, minha mãe não me dá uma surra, ela me espanca, né? E aí espanca ao ponto do olho sangrar, né, de ter hemorragia e tudo, foi algo muito violento. E beleza, recebi aqueles maus tratos e me senti muito culpada. O sentimento que tinha, que é algo que acontece com muitas mulheres que foram molestadas, a culpa de achar, tipo, foi a roupa que eu coloquei, não, foi a maquiagem, não, foi o cabelo. Não, talvez foi aquele gesto que eu fiz que atiçou, mas não é isso. A vítima, afinal, nunca tem culpa, né? Isso, então assim, a pessoa é doente mesmo. Ele era também uma vítima de outra vítima, e de outra vítima, e vem, uma corrente, entendeu? Negativa, uma corrente do mal. E aí, o que acontece? Quando dá a madrugada, eu espero todo mundo dormir, não escuto mais barulho de nada e abro a janela do quarto. Só que eu abro a janela do quarto, só que mais cedo, onde tem barulho, movimento de rua. E aí deixo a janela do quarto encostada. E eu aqui já articulando, vou fugir, vou embora, não vou ficar aqui, não vou. Como é que vai ser minha vida agora aqui? Né? Como que vai ser? E aí, na madrugada, né, zero de barulho, eu pulo a janela e saio correndo descalço, né? Saio correndo, né, em direção à BR. Uns 10 quilômetros da minha casa até a BR mesmo, onde passa a movimentação de caminhão. E eu fui correndo, eu não parei. Gente, eu não sei como que eu cheguei lá, porque eu não cansei, entendeu? Tipo assim, eu não senti as minhas pernas. Eu corri desesperado, como se ele tivesse grudado em mim, sem olhar para trás, com medo de olhar para trás e ter alguém. Então, eu corri. Cheguei na BR, a primeira mão que eu dei, o caminhão parou. E quando o caminhão parou, eu vou correndo pro caminhão e ele abre a porta. E aí eu subo, um senhor, né? E eu, cansada, eu disse assim, por favor, me leve para Fortaleza. E ele assim, para Fortaleza? Mas você tá com quem? Eu disse, não, eu tô sozinha. Ele, mas por quê? Como é que você vai para Fortaleza? E eu disse, eu entrei, fechei a porta, depois eu te conto. Vai, segue, eu vou te contando. Aí ele botou a primeira lá e saiu. E eu fui falando e ele dando a freada. Ele freando, e eu falando, por favor, não pare não. Você tem que me socorrer. Se eu ficar aqui, vão me matar e tal e tal. E ele disse assim, não, vão me pegar e vão achar que eu tô fazendo alguma coisa contigo. Senão ninguém vai saber de você. Ninguém viu eu entrando no seu caminhão. É de madrugada, ninguém viu. Ele, não, tudo bem, eu vou levar. Levou, parou no Triângulo de Russas e a gente desceu. Ele me deu cuscuz com carne de sol e leite e açúcar. E foi a primeira alimentação do dia, né? Então, aí eu segui, a gente subiu no caminhão e eu vi, assim, um pai, né? Eu tive vontade que ele me levasse com ele, né? Não cuide de mim, né? E pedindo, ele disse assim, não posso, né? Você é menor de idade e tal. Beleza, aí ele me levou para Fortaleza. Você vai fazer o quê em Fortaleza? Eu disse, não, é porque lá em Fortaleza eu já ouvi minha mãe falando muito, muito de uma casa de apoio. E essa casa de apoio que tem lá em Fortaleza vai me apoiar, vai me ajudar, vai me dar teto, entendeu? E ele, não, tá bom, ok, vamos levando. Só que eu não sei, onde você sabe o endereço? Eu disse, não sei. E eu achando que Fortaleza era desse tamanho, né? Eu não tinha noção do tamanho que era Fortaleza. Uhum. E quando foi entrando em Fortaleza, foi a primeira vez que eu vi um prédio grande, né? Foi a primeira vez que eu vi avião, assim, realmente sobrevoando sobre mim. E aquilo tudo era muito novo para mim. E muita gente na rua, muito táxi, muito carro. Eu disse, gente, o que é isso? Que lugar é esse, né? E quando eu segui, ele me deixou em frente à rodoviária. Ele disse, olha, eu vou te deixar aqui em frente à rodoviária, porque aqui tem muito táxi. E os táxis, tu vai perguntar para eles aonde é que fica, que eles vão te ajudar. Aí eu, tá bom, obrigada. Aí, beleza, desci do carro. E aí comecei a perguntar aos táxis, casa de apoio. Nossa, quase ninguém sabia. Aí um sabia, aí me ensinou. Aí eu andava alguns quarteirões, parava, não via táxi, andava mais um pouquinho. Eu ficava parado até algum táxi passar, para eu dar a mão e perguntar onde era a casa de apoio. Gente, aí eu cheguei na casa de apoio. E a casa de apoio era próxima a Domingos Olímpio. Hoje eu sei exatamente onde era que fica, né? Mas antigamente eu não sabia. Então, próxima a Domingos Olímpio. E aí, quando eu chego na casa de apoio, eu chego cansada, exausta. Nossa, e aí quando eu chego lá, eu encontro uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que tomava conta da casa. E aí eu dou um abraço nela. Eu disse assim, você cuida aqui da casa? Ela disse assim, eu cuido. Quem é você? E aí eu fui contar toda a história. E aí a pessoa ouvindo aquilo, ela disse, e você é filha de quem? Aí eu disse, eu sou filha de Vera.
Aí diz assim, você não pode ficar aqui. Se você tá fugindo, tu tem que fugir para mais longe, porque aqui a sua mãe vai te encontrar. Aí eu disse, não, ela não vai me encontrar, porque ela não sabe que eu tô aqui. Eu disse, não, você não tá entendendo. Aqui é uma casa de apoio, então. Eu disse, não, mas deixa eu te explicar o que é uma casa de apoio. Aqui vem as ambulâncias, com quem não... Aqui não tem família, quem não tem família faz os exames, fica aqui aguardando a ambulância vir voltar para pegar. Entendeu? Às vezes vem carros de carona passando aqui para levar as pessoas para Tabuleiro. E eu disse assim, e tem muita gente conhecida, muita, que só tem gente da sua cidade. Você não pode ficar aqui. Só que essa pessoa era de Fortaleza, mas conhecia todo mundo de lá. E eu disse, e agora? Você não pode ficar aqui. Daqui a pouco vai começar a chegar gente. Tu tem que sair daqui. Mas antes, vem aqui. Aí ela me deu comida, me deu um banho, me deu um vestido gigante, né? Que eu fiquei parecendo um saco. E me deu uma chinela, 2 vezes maior do que o meu pé, mas eu tava calçada agora. E aí ela me deu e disse assim, olha, você tem que sair daqui. Foge, entendeu? Vai, você não pode ficar aqui, não. Você não pode deixar ela te encontrar. Não deixa ela te encontrar. Vai pra rua, more na rua, mas não volte mais pra lá. Aí eu disse, não volto mais, não. Eu nunca mais eu volto pra lá. Eu disse assim, você não vai voltar mais. Beleza, minha amiga. Até eu chegar na casa de apoio, né, eu reduzi o percurso, mas eu passei mais ou menos uma semana dormindo na rua. Dormindo em calçada, dormindo debaixo de escada, com medo, porque eu tinha um lá antes. Eu dormia, eu tinha onde dormir, eu tinha uma rede para dormir. E agora, dormindo na rede, tem que... Tipo assim, eu não dormia. Eu achava que eu ficava toda hora achando, tipo, que eu ia ser encontrada ou que eu ia ser maltratada. Então, toda hora ali me protegendo, né, de pessoas, inclusive da rua. Eu não tinha coragem de pedir ajuda de ninguém da rua. E aí, quando eu cheguei na casa de apoio, que houve esse suporte, eu fui para 2 calçadas à frente dessa casa de apoio. E eu sentei numa calçada meio elevada, assim. E eu fiquei olhando para um lado, olhei para o outro e me vi só. Aí, nesse momento, eu olhei para o céu, eu disse, você não existe. E aí foi quando eu comecei, eu não chorei, eu honrei nesse momento. Sabe, rasguei meu coração e gritando e chorando. Você não existe, você não existe. E aí, enquanto você não existe, senta uma pessoa do meu lado, todo de branco. E aí pega assim no meu cabelo e diz assim, que eu era morena na época. E diz assim, o que uma morena tão linda chora tão desesperadamente desse jeito? Como assim? Aí eu olhei assim pra ele, todo de branco, eu disse, pronto, Deus mandou um anjo, né? Todo de branco, né? Eu brigando com Deus. Ele mandou um anjo, quem é você? Ele disse assim, não, quem é você? Aí eu disse assim, eu sou Valéria. Aí ele disse assim, mas por que você está chorando? Aí eu rasguei meu coração para ele. Aí a terceira pessoa agora, né? A terceira pessoa que eu falo da minha história, né? E aí eu vou falando. E ele não me pergunta de quem eu sou filha. Ele não pergunta nada. Ele só vai escutando. Aí ele falou assim, eu vou te ajudar. Vai lá para aquela esquina. E eu vou passar com um carro. Tá vendo aquele carro vermelho ali, ó, que tá parado em frente à casa de apoio? Eu disse assim, tô vendo. Aí, assim, vai lá pra esquina, que já eu passo lá na esquina e te pego. Mas ninguém pode ver você entrando dentro do meu carro. Eu, tá bom. Aí eu fui pra esquina. Fiquei na esquina, esperando, e nada desse homem vinha. Aí eu olhei assim na esquina, o carro ainda tava lá. Olhava assim na esquina, o carro ainda tava lá. Aí, de repente, lá vem o carro. Aí meu coração, ele vai me ajudar. Aí eu disse assim, meu Deus, será que ele vai me ajudar mesmo? Ele vai me ajudar, minha vida já está lascada mesmo, não tem nada pra perder. Não tem mais nada pra perder. Se ele me matar, melhor ainda. Então, assim, tomara, assim, eu faço com que ele me mate, Eu ficava, assim, rezando que ele me matasse. E aí, quando ele chegou, ele abre a porta, assim, do carro e diz assim, entra. Aí eu entrei. Quando eu entro, ele falou assim, olha, eu vou te levar para um lugar, tá certo? Que lá você não pode, de jeito nenhum, abrir a porta para ninguém. Tu não pode sair, ninguém pode saber da tua existência lá. Eu, tá bom. Aí eu reconheci o lugar, de frente à rodoviária, de onde o caminhoneiro tinha me deixado. Eu disse, mas tu me trouxe para a rodoviária, tu vai mandar eu ir embora? Eu disse, não, aqui, ó, do lado esquerdo. É o hotel que tem em frente à rodoviária. Aí eu, um hotel. Aí disse assim, ó, eu vou estacionar o carro, me espera aqui que eu volto já. Aí ele estacionou o carro, aí eu esperando, aí ele, vai na frente. Aí eu, não vou não. Aí ele, me segue. Aí eu fui. Cara, articulou, porque ele já tinha ligado pro gerente do hotel. Ele já conhecia o dono do hotel, conhecia tudo. Aí me levou para o quarto. Quando eu cheguei lá no quarto, ele disse assim, doutor, você tem certeza disso? Aí a pessoa, eu tenho certeza, eu vou ajudar ela. Aí disse assim, não, tudo bem, ela já sabe que não pode sair. Disse assim, doutor, ela é menor de idade.
Assim, ninguém vai saber. Você vai contar pra alguém? Essa conversa na minha frente. Eu disse, não vou contar pra ninguém. Eu disse, eu também não vou contar pra ninguém, não vou sair daqui. Eu prometo que eu não vou sair daqui. Olha, em quarto luxuoso, nunca tinha tido naquele... Eu nunca tinha vivido algo igual, entendeu? Um carpete lindo, maravilhoso. Eu nunca tinha estado num lugar tão rico daquele. E aí, quando o cara saiu do hotel, ele entrou e trancou a porta. Ele falou assim, aí, senta aqui, vamos lá. Aí ele foi conversar mais comigo. Vamos lá, de quem tu mora onde? Eu disse, não, eu moro em Tabuleiro. Aí ele, Tabuleiro? Tu é filha de quem? Aí eu disse assim, eu sou filha de Vera. Ele disse, é filha de quem? Aí ele voltou assim pra trás. Aí eu disse, por que tu conhece a minha mãe? Pelo amor de Deus, ela não pode saber que eu tô aqui, não. Aí eu comecei a chorar. Ele disse, não, calma. Conheço demais. A minha mãe tinha ódio demais dele, porque ele era o prefeito da cidade. E a minha mãe era candidata a vereadora do outro partido. Então, minha mãe tinha ódio a ele. Então, minha mãe não media esforço para falar mal dele. E eu disse assim, só que eu não sabia quem era ele. Eu não era metida com política, eu não conhecia, eu era uma criança. E aí, ele falou assim, eu conheço muito bem a sua mãe é candidata a vereadora e tal. Eu disse, como é que tu sabe? Eu sei porque eu conheço a tua mãe. Eu disse assim, como é teu nome? Aí ele disse assim, Nestor Vasconcelos. Tu é o prefeito da cidade. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Nossa, eu me senti super protegida. O prefeito da cidade, médico, entendeu? Tava ali me ajudando. Ele disse assim, você não pode ficar aqui muito tempo. Eu vou passar uma semana em Tabuleiro e eu volto para te tirar daqui. Mas ninguém pode saber que eu tô te ajudando. Eu posso ser preso por isso, assim. Você confia em mim, você não me conhece, mas confia em mim. Eu nunca vou falar para ninguém. Beleza, ele voltou, como ele disse, ele me tirou, e quando ele me tirou, ele me levou agora para um apartamento, num condomínio, certo? No bairro de Fátima, próximo ao shopping Casa Rosada. E lá eu fiquei até os meus 18 anos. Não estudava, não saía para canto nenhum, porque eu tinha que alcançar a maioridade para ele não ser prejudicado. Aos 16 anos, eu me entreguei a ele, eu me apaixonei por ele, entendeu? E aos 16 anos, a gente começou a viver um amor, um relacionamento. E aí, sempre ele vinha e ficava lá, dormia comigo, me protegia e tal, e eu comecei um relacionamento com ele. Aos 18 anos, ele disse assim, chega, agora você vai voltar para Tabuleiro do Norte, agora é comigo. Eu disse, eu não posso voltar para lá, ela vai me matar. Olha, você tem 18 anos e agora você está protegida. E aí, quando eu voltei, imagine só, eu chegar no interior, onde todo mundo me tinha como morta, entendeu? Porque ninguém tinha notícia minha. 4 anos depois. Exatamente. E aí, quando eu volto, eu volto de mãos dadas e agora sou a esposa do prefeito de Tabuleiro. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Quem é? Como assim? Quem é ela? E as pessoas ficavam imagina uma calçada de interior. Todo mundo para. Quem é você? E eu não queria conversa com ninguém. Mas, para resumir a história, a minha mãe sofreu um atentado. Eu não falava com a minha mãe durante todo esse tempo. E a minha mãe soube de mim. A minha mãe tentou contato várias vezes comigo. Eu nunca quis contato com ela. E o meu primeiro contato com ela foi em cima de uma cama no IJF. Ela sofreu um atentado por conta da política. 8 tiros. E esse atentado que aconteceu com ela me trouxe um grande trauma. Porque eu disse assim, poxa, minha mãe tentou falar comigo várias vezes. E agora? Ela morreu. E eu não tenho mais contato com ela. Como que vai ser? E na minha cabeça, quem tomou 8 tiros morreu, entendeu? Não tem jeito. Só que aí, foi aí que a minha mãe, eu construí um apartamento, toda uma estrutura para ela, né, morar com a pessoa que me fez todo o mal. E eu mantive esse apartamento, eu sustentei eles durante muitos anos. E a cada mês que eu pagava essas despesas, porque eu vivia muito bem financeiramente agora com o Nestor, lavava assim a minha alma, entendeu? Eu não tinha perdoado nenhum dos dois, mas lavava assim a minha alma, sabe? Tipo assim, agora tipo, deu a volta por cima. Só que eu não conhecia Jesus ainda. Eu não conhecia ele, entendeu? E ele estava toda hora me ajudando, mas eu não conhecia ele. E aí eu voltei a morar em Fortaleza, novamente. E ao ter o meu primeiro filho, né? Quando ele estava com 6 meses, eu separo do Nestor. E por conta de uma traição e tal. E aí ele vai-se embora para Tabuleiro e eu continuo aqui. E aí, então agora eu sou mãe solteira. Né? E agora trazendo meus traumas, minhas feridas para o meu filho. Né? Eu não posso me relacionar com ninguém para não ferir meu filho. E trazendo vários circuitos de proteção, sabe? Para que ele não sofra o que eu sofri. Uma super proteção ao máximo. Eu tinha 3 babás, eu queria super proteger ele. Tipo assim, uma babá para uma curiar a vida da outra, para não maltratar ele. Era uma loucura. E feridas, né? Feridas e ferindo outras pessoas e tal, muitos traumas. E aí foi quando eu conheci meu atual marido. Eu conheci meu atual marido com 1 ano e 9 meses do Nestorzinho. E eu não queria me relacionar mais com ninguém.
Só que eu conheci o meu marido num grupo de amigos, aonde o meu filho desceu para tomar um banho de piscina com a babá e ele não sabia que ele era meu filho. E a babá tomando banho lá com ele, ele começou a brincar com o Nestorzinho. Brincar e trazer pro colo. E o Nestorzinho agarrou ele e deitou a cabeça assim. Quando ele deitou a cabeça, eu não tinha um olhar de atração por esse homem. Mas quando ele deitou a cabeça no colo dele, aquilo eu parei o que eu estava fazendo. Tipo assim, eu não ouvia mais nada que estava acontecendo ao meu redor. Eu parei, eu fiquei paralisada. E com aquela, aí eu fiquei meio que anestesiada. Olhando aquela situação, eu disse, cara, eu vou casar com esse cara. Esse cara vai ser o pai do meu filho. E as minhas primas, minhas amigas, você tá louca, você nem conhece o cara, dizendo que vai casar com esse, assim, eu vou casar com esse homem. É ele que vai ser o pai do meu filho. Ele nem sabe que esse menino é teu filho. Ele disse assim, mas vai saber agora. Eu entrei na piscina. E eu falei assim, por que tu tá brincando com ele? Ele disse assim, não, é porque ele é muito fofinho, ele é muito lindo e tal. Você tem filho? Eu disse, não tenho não. E tu é casado? Eu disse, não sou não. Tu tem namorado? Não tenho não. Eu disse assim, o que tu tá fazendo aqui? Eu disse, não, eu sou amigo do Juninho e tal. O Juninho é meu amigo. E aí ficou aquele negócio assim, e fui saber da vida dele. Beleza, gente, já em 3 meses, né, como foi o seu caso, em 3 meses ele já estava morando na minha casa, porque eu era meio que independente, né? Tinha uma babá, tinha... Enfim. Só um minutinho. Isso você já tinha restabelecido contato com a sua família? Você falou das suas primas? Tinha perdoado a minha mãe, já tinha um relacionamento com ela, tava tudo de boa, entendeu? Sim. Tava tudo ok, já tava seguindo a minha vida. E aí, quando eu conheci o Marcos me trouxe uma visão que eu não tinha. Ele disse assim, é importante... Eu não trabalhava, eu vivia de pensão. Né? Então, assim, eu não preciso trabalhar. Eu tenho uma pensão milionária aí do meu ex-marido, entendeu? Que não faz sentido eu trabalhar. Uhum. E aí ele começou a trazer uma visão, né? De responsabilidade, uma visão, o que teu filho vai falar de você, né? Quando ele tiver maior, né? Que você foi sustentada a vida inteira pelo pai dele. Então, assim, não faz sentido. Faz pra você, faz por ele. E tal, mas eu não preciso trabalhar. Mas não é o precisar, é edificar. E ele começou a trabalhar a minha mente sobre a importância, entendeu? De ser valorosa no mercado. E aí eu arranjei um emprego. E o meu primeiro emprego foi numa revendedora de pneu, muito conhecida aqui em Fortaleza. E aí eu fui ser recepcionista para ganhar R$380. Gente, ganhar R$380, eu ganhava muito dinheiro com a pensão. Não fazia sentido R$380 eu passar o dia todo num canto. E aí, eu disse assim, rapaz, já que eu tô aqui, então eu sou muito boa de relacionamento, eu vou conhecer as pessoas. Aí eu comecei a conhecer as pessoas. Então, você trabalha com o quê? E as pessoas, enquanto tava esperando o carro, eu ficava puxando, né? Eu disse, olha, se você tiver alguma outra coisa melhor do que essa aqui, pode me chamar, viu? Que eu tô preparada. Mas você quer sair daqui? Não, mas se tiver, né, eu tô pronta. Então, eu vivia nesse relacionamento. Até que surgiu uma oportunidade de eu ir para uma concessionária de carro. Aí eu fui agora vender acessório de carro. E aí, passei 3 meses nessa empresa, porque no intervalo do almoço, as vendedoras saíam e eu que ficava, porque eu não tinha para onde ir, não tinha muita amiga, então eu ficava lá e eu aproveitava porque eu queria ser vendedora de carro. Uhum. Não queria ser vendedora de acessório, porque vendedora de acessório ganha muito pouco. E a vendedora de carro tinha bolsa cara, tinha maquiagem cara, e aquilo me chamava a atenção. Eu disse, não, eu tenho que ser vendedora de carro, eu tô no lugar errado. E aí eu comecei a me fingir de vendedora de carro. E aí os clientes chegavam e só tinha um vendedor. E enquanto ele estava ocupado, eu ia lá atender. Eu dizia assim, você, eu sou vendedora aqui e tal. E atendia, tirava todas as dúvidas do cliente, fazia aquela experiência de entrar no carro e tal, e fazia test drive e tal. Aí, só não ganhava o dinheiro, Não, só não ganhava o dinheiro. Mas teve um cliente que voltou, né, no outro dia querendo ser atendido por mim, né, e me procurou. Eu disse, não existe essa vendedora chamada Valéria aqui. Tem uma vendedora de acessório, mas não é ela, não. Aí, assim, não, é ela sim, eu quero, me chame ela, eu quero que ela me venda, porque eu fui atendida por ela. Gente, criou um rebu tão grande nessa loja, que aí as vendedoras todas, depois que eu atendi o cliente, fui até o fim, né? Comprou o carro e tal. E no final, os diretores, juntou com o diretor, as vendedoras, assim, pedindo a minha cabeça mesmo, que não pode ficar aqui e tal. Aí o diretor fez o quê? Super inteligente, né? Super sábio, me botou pra fora. Mas você que sai com a comissão? Quero saber se você sai com a comissão. Não, eu recebi não. Quem recebeu era a vendedora que estava no horário. Entendeu? Eu recebi o quê? A comissão do alarme que eu vendi pra ele, do carro, do banco de couro. Entendeu? Né? Dos acessórios. Do carro, não, porque eu não era vendedora de carro, entendeu? E aí, beleza. Aí eu disse assim, não, fiquei com ódio, saí de lá e tal. Aí eu disse assim, eu vou pro concorrente. Aí eu fui pra mais na frente, tipo assim, menos de um quarteirão, tinha a loja na frente, né? E aí eu fui pra lá pro concorrente. Aí eu contei toda a história pra essa. Eu quero falar aqui com
gerente, não, eu quero falar com o diretor. Porque na minha cabeça, cara, diretor, se ele tá nessa posição, é porque ele é mais elevado, a visão dele é extraordinária, entendeu? De futuro. Então, eu preciso me conectar com essa pessoa. Gerente, mano, tá saindo ainda do vendedor, foi vendedor, não faz sentido para mim, eu quero conversar com o diretor. Aí o diretor lá sentou, me atendeu, né, com toda a paciência, eu fui contar toda a história. Olha, eu fui colocada para fora porque eu quis ser vendedora. E eu quero saber se você tem vaga de vendedor de casa. Olha, eu não tenho. Mas só por conta dessa sua atitude, dessa sua história, eu vou pegar, vou te colocar aqui, vou lhe dar a oportunidade. Mas você não tem mesa. Meu amigo, eu não preciso de mesa, não. Eu quero é vender. Você me contrata aqui, se se encontrar, eu começo a contar agora. Você diz assim, então pronto, eu já fiquei com a roupa que eu tava, sem fardamento nem nada, e já fiquei lá. Fui conhecer a marca, porque eu trabalhava numa concorrente, numa marca popular diferente. Aí eu fui conhecer os carros, me encostei, eu sempre me encostei na peãozada, né? Porque o peão, o pessoal da oficina conhece melhor o carro do que propriamente o vendedor. E aí eu ia para eles têm uma humildade, porque eles veem uma pessoa bem arrumada e tal, ele tipo assim, essa pessoa tá parando para me dar atenção, me pedindo ajuda, então eles servem, entendeu? E aí eu parei querendo dele as informações, como é esse carro, e na velocidade, na curva, e não sei o quê. E aí os detalhes, e quais são os acessórios. E comecei a trilhar esse caminho com eles. Então, todos os dias, quando eu chegava na loja, eu me encostava neles. E, tipo, na hora do almoço, eu ia conversar com eles. Na hora da merenda, eu comprava um pacote de pão e ia lá sentar com eles, entendeu? E eles me ensinando. Beleza. Nessa loja, aconteceu, foi a minha primeira libertação financeira, né? Foi quando chegou um cliente na hora do almoço. Porque na hora do almoço, ninguém queria ficar na hora do almoço. Na hora do almoço, elas queriam ir pro shopping, né? E almoçar. E eu queria ganhar dinheiro. Eu precisava ganhar dinheiro. E aí, só que agora eu precisava ganhar dinheiro por quê, Valéria? Porque o meu o pai do meu filho, entendeu? Não me dava mais pensão, né? Agora eu tava lascada com ordem de despejo, entendeu? Com a energia já cortada. Porque você começou a trabalhar? Foi isso que ele... Não, porque ele soube que eu estava namorando. Que aí ele disse, agora eu não vou sustentar mais Mas de já nada. era o Marcos? Era o Marcos. Você não foi atrás, não, de direito, de... Então, depois que começou a situação, que ele começou a cortar, aí o Marcos me aconselhou, vai, entra, porque é o pai dele, não é pra você, é pra ele, porque ele precisa estudar, ele precisa comer, então é pensão alimentícia. Sim. Então, não faz sentido você não ter nada dele. E aí eu entrei, e aí que ele ficou com ódio mesmo, entendeu? Aí que ele ficou, porque ele era muito conhecido. Político, gente, político, ele foi suplente senador, era muito know-how pra uma pessoa, entendeu? Então, ele era muito forte. E aí, era tão forte que o processo da Valéria, né, alimentícia, porque assim, quando você entra com um processo, o que acontece? Ele já dá os 3 meses, né, de suporte, independente do juiz aprovar ou não, você já tem 3 meses certo ali de um salário mínimo cada. E aí, aquilo ali foi que eu disse assim, pronto, eu vou passar 3 meses recebendo, vou pagar o aluguel, que está atrasado, vou pagar isso, aquilo, que já fazia meses que ele não mandava nada. E aí, o que acontece? Quando a gente... E aí, ele nunca pagou. Por quê? Política, né? A política é muito forte. Então, o meu processo estava esquecido, guardado, muito bem guardado. Beleza. O primo dele, ele tinha um primo, né, que era diretor da comarca, aonde caiu o meu processo. Aí, pronto, quando eu descobri, lascou tudo, nunca mais aí sai, né? Beleza. Quando eu estava no almoço, nessa concessionária, tá certo? Querendo vender, fazer dinheiro, convenci o meu diretor, se eu vendesse algum dinheiro, ele não ia me pagar no próximo mês, ele ia me pagar já de imediato a comissão. E aquilo que me sustentava me dava gana, me dava combustível. E aí chegou o meu atual futuro chefe, né? E ele chegou lá pesquisando e tal, ele na verdade estava pesquisando para contratar uma vendedora, uma mulher que fosse já experiente com carro, entendeu? Para o quê? Porque ele estava montando agora uma blindadora em Fortaleza. E ele era de fora também, então ele não conhecia ninguém. Então a forma dele trazer uma vendedora era alguém mais experiente aonde? Em concessionária. Então ele foi para lá para pesquisar. E aí quem atendeu ele? Eu? Não tinha mais outra vendedora, eu era a vendedora da vez. E eu fiquei lá atendendo ele. Aí causei aquela experiência e tal. E ele gostou demais de mim. Ele me deu cartão. Olha, se você tiver interesse em sair daqui, eu tenho algo melhor para você. Eu estou montando uma blindadora. E aí, se você tiver amanhã, 8 horas da manhã, esteja lá na minha empresa, que fica ali próximo a Pontes Vieira, em frente ao Mercadão. E aí, você vai ser já contratada. Aí eu, tá bom, pode me esperar que eu vou. Cheguei lá no meu diretor, pedi já as contas. Olha, gente, eu tinha só 3 meses, prestes a fazer 3 meses, né, da concessionária. E eu disse assim, cara,
como que eu peço as contas sem nem ter a certeza do outro trabalho, né? Pedi as contas e fui ousadamente para lá. Aí eu disse assim, meu amigo, é o seguinte, você não tem nem sim nem não. A opção é só me contratar, porque eu já pedi as contas, entendeu? Não tem negócio de pensar, não. Você tem que me contratar, porque eu não tenho outro plano, não. É esse plano e acabou. Ele disse assim, não, você já está contratada, guria. Pode ir aqui, pode começar. Agora é o seguinte, o cliente que você atendia não é o mesmo cliente daqui. Eu não... Aí não é acessório. Ele falou assim, não, o cliente que você atendia era B e C. Ele não, tipo assim, ele não se incomoda de você ir bater na porta dele e oferecer um produto. Esse cliente aqui, você não pode bater na porta dele. Eu disse assim, oi, e como é que vende? Ele vem aqui? Não, ele não vem. Aí eu disse assim, e como é que vende? Por telefone? Ele disse, não é por telefone, é por indicação. Ah, não, é fácil, indicação. Ele disse assim, não, mas entenda, indicação de clientes ricos, que vão indicar você. Você tem algum amigo rico? Amigo rico. Eu não tenho um amigo rico. Como é que eu tenho um amigo rico? Onde é que eu vou encontrar um amigo rico? Né? E aí, gente, foi muito louco, porque na minha cabeça, assim, o diretor, ele não é rico, mas ele é diretor, ele deve conhecer alguém rico, ou alguém que conhece alguém rico. E aí eu voltei lá no meu diretor, que eu tinha pedido as contas, eu cheguei pra ele e disse assim, meu amigo, disse, que foi? Vai pedir pra voltar? Eu disse, não, eu vim pedir aqui a você pra você me indicar algum cliente, porque agora eu tô trabalhando com blindagem. Ele disse assim, mas Valéria tá cara de pau mesmo. Eu disse assim, você é a única pessoa que pode me ajudar, cara. Você é a única pessoa, eu não conheço ninguém rica nessa Fortaleza. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Eu preciso dar certo nisso, eu preciso ganhar dinheiro, porque aqui é muito dinheiro. E aí ele me indicou que foi esse entendeu? Que deu toda a direção. E aí foi quando começou, entendeu? O transbordo de dinheiro na minha vida. E aí eu ganhava 30 mil de comissão. 30 mil hoje é dinheiro, não é não? A gente tá falando de que ano? Só pra... Eu tô com quase 10 anos de trevo. Entendeu? Eu passei 10 anos nessa empresa, né? 10 anos nessa empresa. Era muito mais dinheiro do que hoje. Muito mais. Nossa. Gente, aí eu comecei a juntar, a reter, né? A reter ali o dinheiro e tal. E eu com o Marco, já com o meu atual marido e tal. E eu retendo, mas trocando de carro, vivendo luxo, melhores salões, melhores roupas, e não sei o quê, e charlando e ganhando muito dinheiro. E aí chegou um ponto que eu era a única vendedora. Era muito mais do que a pensão que tu ganhava, que já era muito. Nem comparado. E aí, o que foi que aconteceu? Eu, nesses anos, aí passaram 10 anos eu trabalhando nesse lugar. Agora eu estava grávida da minha filha, né? Não era 10 anos, eu estava com 5... Não, eu tava com 4 anos e aí eu fiquei grávida da minha filha, a Sara. E aí, quando eu fiquei grávida da Sara, aí eu recebo uma indicação do meu atual chefe, Valéria. Aqui o mercado tá muito saturado e tal. Eu disse assim, cara, mas eu já tô captando cliente de fora, já tem Belém, já tem São Paulo, já tem gente vindo pra cá de lá. Aí ele falou assim, Valéria, o que tu acha dos juízes? Cara, eu vou lá no juiz agora. Aí eu fui no banco que eu soube que financiava projetos para os magistrados, fiz parceria, apresentei esse, olha, todo juiz precisa blindar seu carro, entendeu? E aí a gente fez um projeto lá bacana, eu fiz um projeto com o banco dos magistrados e agora eu comecei a visitar todos os juízes. Quando eu visito um juiz, certo? Que era da minha vara, né? Meu Deus. Ele tinha saído de férias. Aí eu tava de frente pro diretor, né? Eu disse assim, e aí, cara, quanto tempo, né? Isso aí, rapaz, você nunca mais apareceu, você via montando barraca aqui. Eu disse assim, pois é, eu já nem tenho mais esperança daqui, não. Aqui eu já sei que é tudo nos esquemas. Ele disse, não, Valéria, respeito. Eu disse assim, de jeito nenhum, aqui é tudo nos esquemas, meu amor. Mas beleza, eu quero falar com o juiz. Pra quê? Eu disse, cara, eu tô vendendo blindagem. Eu não vim aqui para trás de pensão, até porque não me interessa mais essa pensão. Morreu para mim. Juiz. Não, agora era juiz que estava tirando. Agora era. Vai começar. Era um outro juiz que estava tirando as férias desse juiz, certo? E aí eu chego para esse juiz, eu posso falar o nome dele, porque ele precisa ser honrado. Não, pode, Doutor Eduardo Escoçafava. Ele olhou para mim, aí eu fui apresentar, né, o projeto e tal, da blindagem. Ele disse, nossa, eu tenho interesse de comprar pra minha esposa. E aí eu comecei a negociação com ele. E aí, na negociação, ele levanta, toma água, senta. Eu disse, rapaz, Aí eu falei, né? Essa vara, eu tenho um sentimento tão negativo com esse lugar, mas hoje está sendo quebrado. Porque eu tô saindo aqui com um negócio feito. Pelo menos isso deu certo. Ele, mas por quê, Valéria? E ele, aquele cara, sabe aquele cara que senta e te dá atenção? Ele para tudo pra falar com você. Gente, é muito respeito. Entendeu? O médico hoje não faz isso. Juiz olhar na tua cara e ficar esperando tu falar. Quantos processos ele não tinha ali pra avaliar? Ele parou e conversou comigo. Mas o que exatamente que te incomoda aqui? Aí eu fui falar. Não, porque faz 5 anos
Eu disse, faz 5 anos que eu estou com um processo aqui. E Brasil, realmente, Brasil é osso, não dá cadeia. E me disseram que alimentos dá cadeia, mas é mentira. Faz 5 anos, já pensou se meu ficar, eu fico parada assim, ó, se eu não tivesse indo à luta mesmo, trabalhado e tal, me juntado com uma pessoa honesta, decente, que me ajudasse a criar meu filho, eu estaria morta, porque como é que é alimentos? Aí ele pegou e falou assim... E qual é o número do seu processo? Eita, pá. Aí eu abro a minha carteira e eu tenho escrito num papelzinho. Eu disse assim, esse aqui. Aí ele, só um instante, Valéria. Deixa eu só entender isso aqui. Aí chama o diretor. Aí ele disse, por favor, pega esse processo pra mim. Aí ele ficou verde, assim. Aí ele disse assim, doutor, é porque a gente está no... Gente, foi na época que estavam digitalizando os processos. Sim. Eram todos no papel e estavam transferindo, né, para o sistema. Ele disse assim, doutor, você não está entendendo, aqui está muita bagunça, a gente não vai encontrar esse processo. Ele disse, não se preocupe, eu só saio daqui com ele nas mãos. Pode procurar. Eu fiquei assim, eu fui para trás, eu estava grávida, né, eu fui para trás e fiz assim, ó. Aí eu olhei para ele, eu disse... Doutor Eduardo, agora o senhor tem meu respeito. Eu não respeitava juiz nenhum. Para mim, todo juiz era sacana. Mas eu tô entendendo que existe um separado. Aí ele, não, o que é isso? A gente faz isso aqui todo dia. Não. Não faz, faz 5 anos. Aí ele disse assim, eu vou entender o seu processo. Cara, demorou, e eu tinha compromisso, eu tinha um outro cliente para ir. Doutor Eduardo, você se incomoda de eu ir embora e depois a gente voltar a falar, porque eu preciso vir aqui amanhã para o senhor assinar o contrato. Aí ele disse, não me incomoda, pode ficar tranquila, Valéria, eu vou estudar seu processo. Gente, ele estudou meu processo a noite toda. No meu processo, ele descobriu que o meu ex-marido tinha... muito dinheiro e tinha contratado um advogado público. Tipo, quem não tem dinheiro, entendeu? Defensor. Defensor público. E aí agora ele conseguiu encontrar que ele tinha mudado, no dia que eu entrei com o processo, ele mudou todos os imóveis dele para nome de outras pessoas, entendeu? Que não vale de nada, né? Mas, enfim, ele veio, né, com muitas coisas e tal, aí ele falou... E ele não podia ter um defensor, né? Não, muito pobre. Aí o que aconteceu? Quando ele, quando foi mais ou menos umas 9 horas da manhã, meu telefone toca num número desconhecido, porque eu não tinha o número dele, doutor Eduardo, né? Ele tinha o meu, que eu tinha deixado o cartão. E aí, quando ele liga, eu, oi, alô, aí ele, Valéria, é o doutor Eduardo Escorçafava. Doutor Eduardo, eu já encostei no posto de gasolina que eu tava passando em frente e parei o carro. E aí, doutor Eduardo, e aí, mais tarde, às 16 horas, como a gente combinou, eu levo o seu contrato. Aí ele, não é sobre o contrato que eu quero falar com você, é só para lhe dar uma notícia. O seu processo está na controladoria. Aí eu disse, controladoria, o que quer dizer isso? Não, ele está calculando todos os 5 anos, mais juro de tanto, entendeu? Que eu mandei acrescentar, tá certo? E assim que sai hoje ainda, sai a ordem de prisão para o senhor Nestor. Eu parei, eu disse assim, doutor Eduardo, não vai sair ordem de prisão, não, pelo amor de Deus, vão me matar, né? Porque tabuleiro, né, minha amiga, tabuleiro da morte, é conhecido, né? Muitos casos. Eu não preciso, não, eu vou te mostrar que no Brasil existe cadeia para quem não paga pensão alimentícia. E eu já entendi que é um cara mau. Eu disse, não, ele não é mau não, ele é bom, ele é muito bom, ele me ajudou, ele me tirou na rua. Aí eu comecei a voltar à consciência de todo o bem que ele tinha me feito, entendeu? E eu não achava justo ele ser preso por causa de mim, sabe? Um cara que me ajudou tanto, que me tirou da rua. Não é justo, não faça isso. Eu disse assim, não, já era, já foi. E eu disse assim, agora pronto, agora foi, né? E aí, amiga, o que foi que aconteceu, né? Aconteceu dele ser parado numa blitz, né? E aí ele não foi conduzido porque... No Brasil acontecem muitas coisas esquisitas, né? E ele tinha muito dinheiro, né? E aí acabou não ficando nessa blitz. Mas no outro dia estava na minha conta o valor todo calculado. Inclusive o custo do advogado, né? Que é aquele advogado de favor que só ia receber quando saísse, sabe? Aquele de amigo. Sim. Aí recebeu e pagou tudo. Eu, caraca, ele pagou tudo. Cara, esse doutor Eduardo Escorçafava é um homem de verdade, é um cara que olha pela mulher, é um cara que... Cara, aonde eu chego, eu não meço palavras para falar dele, entendeu? Ele é um cara decente, é um juiz decente que merece o respeito da humanidade. Ele continua atuando hoje, só pra gente já saber, né? Continua assim, não sei aonde, mas continua. Mas em nome de Jesus, esse podcast vai chegar até ele, porque alguém que conhece ele, doutor Eduardo Escorçafava, vai botar para ele ouvir e mostrar o quanto que ele honrou a vida de uma pessoa que ele não conhecia. E aí, o que aconteceu? Tive minha filha e tudo, e eu já estava muito bem financeiramente, juntei com o dinheiro que eu vinha juntando
Deixei esse dinheiro do Nestor guardado, porque era para criança, era para ele. E todo o dinheiro que eu tinha guardado, aí foi quando agora aconteceu a outra virada, né? Eu fazia 10 anos que eu estava na blindadora. E eu sempre fui muito grata à blindadora, mas chegou um momento que, tipo assim, não dava mais para mim, não era mais para mim. Né? Eu precisava, tipo assim, não tinha mais encantamento, sabe? E assim, cara, não é só sobre dinheiro, tem que ter algo mais do que isso, entendeu? E porque era só dinheiro, depois não era mais. E agora? Qual é a próxima fase? O que tem? Até que eu fui fazer o curso. Né? Eu fui para o método CIS. E quando eu cheguei nesse curso, que eu fui meia carregada, porque era muito ciumenta, né? E fui para esse curso. Quando eu chego nesse curso... Mas ciumenta de quê? Não, ciúme do marido, que ele era já muito evoluído no coaching, com formação. Tá. Viajava muito para fazer curso. Eu não gostava disso, sabe? Eu não gostava desses cursos. Porque toda vez que ele voltava diferente. Voltava melhor, só que eu não enxergava esse melhor. Eu enxergava ele distante de mim, entende? Porque quando a pessoa está num processo de evolução, se a que está com ele não acompanhar, fica para trás. E era isso que estava acontecendo comigo, eu estava ficando para trás. E isso estava me dando uma revolta de abandono, de novo, abandonada e tal, que eu estava criando essa circunstância, né, de abandono. E aí eu disse assim, eu vou para esse curso. Aí eu fui para esse curso. Quando eu cheguei lá nesse curso, mal eu entendia, né, que ia ser a grande virada de chave da minha vida. E no primeiro dia, eu chorei horrores, né, trazendo uma consciência. O Paulo estava trazendo uma consciência que antes eu não tinha, né? Eu me via como a melhor mãe, eu me via como a melhor empresária e funcionária, eu me via como a melhor esposa, eu me via melhor em tudo. Eu não tinha nada para melhorar. Não tinha nada, minha vida estava perfeita, eu sabia fazer dinheiro, eu sabia fazer tudo, eu tinha relacionamento bom com a minha mãe, eu perdoei, entre aspas, eu perdoei quem fez o mal a mim, eu dizia, né? Só que não. No fundo, as feridas estavam lá. Eu estava vivendo aquela superficialidade só para ser aceita, entendeu? Tudo de mentira. E aí, isso que acontece na vida de muitas pessoas. Você vive uma máscara para poder ser aceita, entendeu? E eu vivia uma máscara, né? De empoderamento, de riqueza, para ser aceita. E aí, quando no segundo dia, terceiro dia, gente, no terceiro dia, para mim, foi o fim de toda a procrastinação, de toda a falta de conhecimento, de tudo. E eu saí de lá determinado, eu saí de lá anotado algumas decisões. E uma delas era, as mais importantes, era demitir a babá que estava comigo há 13 anos já, né, que era quase mãe do meu filho, que ela só não fez parir meu filho, mas era a mãe dele. E pedir as contas da empresa, né? E, de fato, botar o meu negócio. Um negócio que eu estava juntando dinheiro e eu não sabia qual negócio eu ia colocar. E cuidar mais do seu filho. Né? E cuidar do meu filho. Não só do meu filho, mas agora eu tinha mais dois. Eu tinha agora a Sara e eu tinha a Rebeca agora, né? Então, eu tinha a Sara, a Rebeca e o Nestor. E eu tinha que agora, eu tinha que viver realmente a minha real identidade. E eu entendi isso. E para você assumir a sua real identidade é difícil, é bem desafiador, desafiador. Você começar do zero, né? Tipo, eu não era nada disso, agora eu sou uma nova pessoa. E essa atmosfera que você sente quando você aceita Jesus, quando você é batizado, entendeu? Você sente que está agora num novo estado. Não é mais aquele, não faz sentido mais viver aquela velha carne, entendeu? E eu disse assim, cara, eu não posso viver a velha carne mais. E eu não me permiti a viver mesmo. E eu saí tomando algumas decisões. E a decisão que mais realmente mexeu comigo foi de mãe, né? De ser mãe, né? De assumir esse papel. E eu me lembro que um dos episódios mais importantes, né, dessa trajetória de mãe é eu arrumar a mochila da minha filha. Que eu não sabia arrumar a mochila da minha filha, eu não sabia o que levar, ela era tempo integral. E aí eu só botei a agenda lá dentro e fui embora, né? Deixei a menina na escola, passei o dia todinho lá, sem a menina, né? Quando eu volto para pegar, ela... A senhora esqueceu da minha calcinha. Aí eu olhei para a professora, eu disse assim, o que foi que aconteceu? Eu disse assim, você esqueceu da calcinha dela, ela tá o dia todo com a mesma calcinha. Como que tu esquece? Com um julgamento, né? Eu olhei assim para ela, aí eu disse, me perdoe, é o primeiro dia de mãe. É o meu primeiro dia de mãe. Seu primeiro dia de mãe? Quantas vezes a senhora me veio aqui? Eu nem te conhecia. Entendeu? Você conhece a minha babá. Eu nunca vim aqui na escola, entendeu? Eu vim só fazer a matrícula dela. Eu não vim aqui pegar minha filha. Eu não conhecia. O porteiro me bloqueou, mas não bloqueava a babá. Então, eu não era conhecida. Ninguém sabia quem era a mãe da Sara, entendeu? Então, esse libertar, assim, eu sou a mãe dela. É o meu primeiro dia de mãe. Me perdoe, eu errei. Aquilo ali estava moendo o meu ego, entendeu? Moendo um ego que, cara, eu era muito orgulhosa. E aí, beleza, né? Saí de lá.
E fui viver a minha nova estação. E eu disse assim, eu vou colocar um negócio. E aí contratei uma pessoa para ficar no meu lugar, para não deixar o meu chefe na mão. E aí fui criando toda uma estrutura. Foi uma semana de estruturação para eu poder sair. Nessa volta, às 3 horas da tarde, morrendo de fome, que eu não tinha almoçado ainda, eu passei em frente a uma sorveteria. Eu disse assim, eu amo sorvete, eu parava para tomar sorvete. Aí eu parei para tomar sorvete. Aí eu entrei, só tava eu e o caixa. E eu disse assim, gente, como é que pode? 3 horas da tarde, não tem movimento, vazia a sorveteria, né? Vazia, esse negócio não deve ser bom, não. Aí eu sentei. Aí foi um momento que o sangue esfria. Sabe aquele momento que o sangue esfria, que você estava muito agitada, resolvendo mil e uma coisa, e esfria, que agora só tá você e Deus. E aí eu olho pro copo e eu disse assim, e agora a conexão com Deus? Porque quando você sai do método CIS, você sai sensibilizada, muito mexida, né? E eu estava muito sensível. E eu olhei para aquele copo e comecei a me questionar. Como que eu ganho melhor do que muitos médicos? Como que eu faço isso? Como que eu peço para sair? E agora? Que merda é essa que eu fiz? E agora, como é que vai ser da minha vida? O que que eu vou fazer? Quando eu termino essa pergunta, vejo uma fila enorme em frente ao caixa. E eu vejo... Esse povo saiu da onde, né? Não, eu não ouvi entrando, eu não vi movimento, eu estava em transe, né? Eu estava desconectada dali, daquele ambiente. E quando eu olho para minha frente, que eu vejo aquela fila, eu já vi o quê? Caiu a ficha, eu vou botar uma sorveteria. De lá mesmo foi que eu liguei pro meu marido, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou botar uma sorveteria. Aí ele liga o telefone na minha cara. Quando ele liga o telefone na minha cara, amor, caiu, né, a ligação? Pois é, eu vou colocar uma sorveteria. E aí eu comecei a contar, acontece, Valéria... Você não tem estrutura para colocar uma sorveteria, você não conhece nada de sorvete e tal. E aí começou, né? Você diz assim, olha, se você vai colocar seu dinheiro num negócio, né? Vai estudar e tal. Isso eu não tenho tempo para estudar. Porque agora me movia, porque eu não tinha propósito, eu não sabia o que era propósito, eu não sabia o que era. Eu sempre gostei de ajudar pessoas porque era aquele servir, sabe? O servir para ser reconhecida, sabe? Então, assim, eu não entendia por que eu tinha que servir outra pessoa. Eu entendia que aquela pessoa precisava de ajuda e eu ajudava. Mas aí eu comecei a entender sobre propósito. Eu comecei a entender que o meu negócio que eu colocasse poderia impactar aquela vida, não uma mudança, mas uma transformação na vida da pessoa. E aí eu comecei a entrar no mundo de coach, eu comecei a fazer todos os cursos, e eu comecei a ficar mais focada em pessoas, me desenvolvendo para o quê? Para ajudar outras pessoas, ajudar gratuitamente. E aí foi aonde nasceu a Trevo, né? E aí nasceu a Trevo quando uma cliente minha de blindagem, né? Eu sabia que ela tinha um prédio ali no lago e eu morava nas proximidades dali do Lago Jacareí. E eu passava sempre ali. E eu sabia que aquele prédio, onde nasceu a primeira gelateria, era dessa minha cliente. E aí eu liguei para ela, Mara, tudo bem e tal? Aí ela disse, Valéria, eu queria mesmo falar contigo, porque o meu documento da blindagem está com você, eu preciso pegar. Eu disse, então, mulher, mas eu te liguei para outra coisa, eu vou te entregar o documento, mas me diz uma coisa, no teu ponto, tem alguma loja para alugar? Ela disse, não, tem não, Valéria. Aqui são 2 anos, o prédio tem 2 anos e todos os contratos são de 2 anos e tá todo mundo muito recente. Eu disse, gente, mas beleza, aí eu me encontrei com ela lá. Aí eu disse, eu vou ter uma loja aqui, né? Aí ela disse assim, mas Valéria, todos os contratos aqui são de 2 anos. Eu disse assim, eu vou ter uma loja aqui. E é no mesmo lugar, ali na rotatória do Lago Jacareí? Sim, e eu aprendi nesse curso muitas ferramentas que o que você comunica, né? Você muda uma vida com a comunicação, né? Então, se você já acorda pensando positivo, agradecendo, obrigada por esse dia vai ser extraordinário, ele vai ser. Você precisa verbalizar ou verbalizar, só pensando? Verbalizar, trazer a existência, entendeu? O que está aqui. Então, eu digo, eu sinto, eu comunico. E quando eu comunico, é assim, eu comunico, né? Assim eu penso, e o que eu penso, eu sinto. Aí eu comecei, o que eu comunico, eu penso, eu sinto, e o que eu sinto muda, né? Então muda. Então eu comecei nessa situação, a fazer essa comunicação. E eu comecei a comunicar, eu vou ter aqui, eu comecei a verbalizar, a minha loja vai ser aqui. Valéria, você está dizendo, né? Então, beleza, fui-me embora. No outro dia, aí eu entrego o documento a ela, porque eu fui me encontrar com ela. Aí entrego o documento. No outro dia, foi quando? No outro dia. Ela me liga, eu disse, Mara de novo. Aí, oi, Mara. Aí ela diz assim, mulher, tu é cagada mesmo. Eu disse assim, mulher, eu sou, tu não tem noção não, eu tenho muita sorte. Mara, a minha bunda nasceu pro céu, pra lua, eu tenho muita sorte. Ela disse assim, Valéria, mas eu tô brincando não. Aí, o que foi, mulher, qual é a nova? Aí ela disse assim, a loja 4 vai ser desocupada. Eu, como assim, Mara? A loja de roupa vai ser desocupada porque aqui só ela entendeu que é mais gastronômico do que confecção. E ela vai pra um shopping que ela já tem lá e ela vai ficar só no
shopping. Aí eu disse, amiga, nem que seja para me pagar a multa dela, a loja é minha. Ela disse, não, ela já pagou, ela vai sair a próxima semana. É só o tempo dela realmente desmontar a loja. Aí eu disse assim, eu estou indo para aí. Eu já levei a arquiteta comigo. A arquiteta tirando as medidas com a mulher das roupas, com as roupas lá. A loja ainda inteira e a mulher e a arquiteta tirando. E eu toda amiga da mulher, sua mulher, minha loja vai ser aqui, vai ser maravilhosa. Tá? E aí começou. E aí eu fui para a Itália. Enquanto estava em obra, eu fui para a Itália fazer um curso de gelataia. E lá na Itália eu conheci o italiano. E aí eu trouxe o italiano para o Brasil. E aí o italiano me ajudou a montar a minha gelateria. A qual máquina comprar, qual produto comprar, qual era o melhor produto do mercado. Porque eu queria ser mas diferente. Foi bater na Itália para fazer. Foi, sem entender nada italiano. Já entendia nada. Entendia nada. Foi, muito não bem. entendia nada. Fui, entendeu? E aí quando eu cheguei frio, meu Deus do céu, era uma feira em Rimini, uma feira de gelato. E quando eu cheguei lá, entendeu? Eu conheci o sorveteiro, conheci o italiano, que esse italiano foi quem me deu todo o suporte. Qual a melhor matéria? Qual é a gelateria que você quer? Eu disse assim, eu quero a melhor gelateria da minha cidade. Aí ele disse assim, eu não sei como comparar melhor, mas eu tenho um produto aqui de qualidade, a máquina melhor que existe no mercado é essa marca e tal. E quando eu fui ver o valor todo do investimento, né? Tipo, eu tinha 380 mil guardado. E o investimento total, com o primeiro estoque, dava 480. E eu não tinha esses 100. Eu disse assim, meu Deus do céu, começar um negócio devendo, como é que eu vou fazer isso? Eu não gosto de banco, pedir dinheiro emprestado a banco. Aí eu fui pro meu marido. Aí eu disse assim, vem ser meu sócio. Você entra com 100 mil reais, eu entro com uns 380, entendeu? E a gente vai montar a pancada da gelateria. Valério, eu não boto o meu dinheiro num negócio que eu não conheço. Eu não entendo nada de alimento. Eu disse, mas eu estou estudando, não sei o que. Ele disse assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma consultoria, era considerada a melhor do mercado, na parte de gestão, e você vai estudar lá com eles, entendeu? E depois você estiver bem treinada e tal, aí você pensa, ele disse assim, não, meu amigo, você não está entendendo. A obra já está rodando. Que obra, Valério? Ele disse assim, a Trevo já está acontecendo. A Trevo não, a gelateria já está acontecendo, entendeu? Nós vamos colocar a gelateria. Eu não quero saber, crescendo. Eu sempre entendo o seguinte, na bandeira do Brasil tem ordem e progresso. Eu entendo que na minha vida acontece assim, o progresso e depois vem a ordem, entendeu? E aí a gente vai colocando as coisas em ordem. É a mesma coisa que colocar o pé para depois esperar o chão, mas né? é mesmo. Eu já tô Eu me entendendo tornei. que esse trevo vem da sorte. Isso mesmo. Mas aí, porque o Paulo Vieira, ele fala muito, isso dá uma sorte. Eu achava muito engraçado. Nesses 3 dias, eu ria muito do vida que ele falava isso. Dá uma sorte. Ele falava muito isso, isso dá uma sorte. Eu morria de rir dele. Eu disse, gente, no dia que eu tiver um negócio, eu vou entregar o produto com isso, dá uma sorte. Declarando pra vida da pessoa. Porque eu entendi lá, não foi a igreja, que o que você declara pro outro volta pra você. A gente vai começar a declarar pra vida das pessoas. E quando eu vou declarar a sorte, vai voltar pra mim. Essa sorte a minha vida vai, né, tomar outro rumo, porque a sorte vai acontecer. E aí, quando já estava em obra, a consultoria aqui do meu lado, a gente estava visitando a obra, a consultoria, um cara da consultoria, o meu esposo, eu chamei ele lá para acompanhar, e aí ele falou assim, e aí, o que você acha aí desse negócio dela? Ele disse assim, rapaz, é o seguinte, ela tem que atender 100 pessoas por dia para em 2 anos ela ter o retorno do investimento. Aí o Marcos, 100 por dia? Ele é acostumado a ganhar muito dinheiro com importação e tal. Aí eu, só isso? Só 100? Menino, é pouco demais, é só isso mesmo? Aí ele olhou assim, Valéria, sabe o que é 100 pessoas por dia para tomar sorvete? Eu disse, meu amigo, nós estamos na terra do sol, aqui não chove. Entendeu? Aqui é pelo amor, calor, misericórdia. Tu acha que o povo... Meu filho, deixa eu só dizer uma coisa pra você. Aqui nessa loja, o pessoal vai pegar fila pra tomar sorvete. E eu já peguei fila lá, viu? Boca tem poder, meu amor. E quando eu aprendi, ó, não adianta você ler um livro, que eu aprendi, a ficha que cai é essa assim, ó. Você tá vendo um podcast desse? Ai, que emoção, que podcast, que história linda, maravilhosa. É assim, ó, é com papel e caneta, anotando assim, o que eu vou fazer, o que ela me inspirou, qual é a decisão, é anotando, entendeu? Porque assim, não adianta você ler um livro, assim, que livro bacana. Ok, qual foi a decisão que você tomou? Nenhuma, não serve de nada. Você vai engavetar, você vai guardar, vai ficar bonitinho na sua prateleira, as pessoas vão ver que você leu, mas você não vai lembrar de nada, porque não saiu nenhuma ação daquela leitura. Assim vem os cursos, assim vem os vídeos que você vê no YouTube, assim vem tudo na vida. Se você não tomar uma lição, se você não tomar uma decisão diante das circunstâncias, do que aconteceu, do que está acontecendo de bom ou de ruim, não vai acontecer nada, entendeu? É só assim a vida me levando. Tá entendendo? Pra onde? Não sei. Pra onde ela me levar, tá bom. Entendeu? Então, assim, na minha cabeça não cabe. Se Deus disse,
Dominai sobre toda a terra. Tá lá na palavra, tá certo? Então eu disse assim, domine sobre toda a terra. Esse domínio, eu disse até no outro podcast, tá em letras garrafais, gigante, domine. E é domínio sobre o quê? Sobre a terra. Sobre todas as coisas, entendeu? Então assim, por que eu vou aceitar uma vida mais ou menos, que a vida mais ou menos, eu não tinha vida mais ou menos, eu tinha uma vida medíocre lá atrás, entendeu? A vida mais ou menos eu tinha já ganhando dinheiro, tu tá entendendo? Então assim, eu quero viver o transbordo, eu quero acessar as riquezas que eu não conseguia enxergar, entendeu? Eu quero acessar pessoas que antes eu não visualizava, eu quero ter acesso, e são assim as minhas orações são ousadas, entendeu? E aí cada vez que eu oro ousadamente, dizendo que eu quero ter acesso, ele me bota. Aí daqui a pouco assim, eu não quero ir pra Dubai, daqui a pouco ele vai me botar pra Dubai, que eu tô achando ruim em São Paulo, eu tô achando distante de São Paulo, e assim, quanto? Eu disse assim, gente, eu não aguento mais, são 3 horas de viagem e tal. Aí chegou um pastor pra mim e disse assim, você sabe quanto tempo é daqui pra Dubai? Aí eu disse, não, ele disse assim, em torno de 12 horas de viagem, dependendo por onde você vai, 15 horas. Aí eu disse, é longe, né? Aí ele disse, pois é, se você reclamar mais um pouquinho de São Paulo, Deus vai te levar lá pra Dubai. Aí eu disse, Dubai é ruim? Dubai é bom. Aí assim, é bom, mas quando ele te levar pra lá, você já imaginou como é que vai estar a sua vida financeira? Não tinha caído a minha ficha. Então assim, quando você pede algo, você tem que estar preparada, porque o destroço é grande. Você vai sentir saudade da família, tu vai se magoar, tu vai se quebrar todinha, entendeu? Você vai ter que pagar o preço pra se desenvolver, mas Deus vai te levar, porque tu pediu. Tu pediu pra ter acesso. Ele vai te dar o acesso, entendeu? Então, é isso que vem acontecendo na minha vida. E tá muito claro pra mim as coisas que vem acontecendo, entendeu? E eu nem sei por que eu tô falando isso. Não, tu tava... Mas eu sei, sabia? Coisa, gente, é tanta coisa. Gente, vocês estão vendo? Não, eu tô perdidazinha, eu já. Olha, ela é o próprio podcast, né, amiga? A gente não tá precisando falar muito. Nada, Eu não te isso disse. é maravilhoso. E eu vou te dizer, a Lívia fez assim. A gente sempre tem conversas com 2 mulheres, assim, né? Raramente a gente faz com uma pessoa, né? E aí a Lívia até falou, Alana, a gente vai colocar quem com ela? Vamos ver outra empreendedora. Eu, amiga, a gente não vai colocar ninguém. Ela fala demais, ela fala demais. Não é isso. Não é só que sobre falar demais, é falar demais e ela e a tem gente não muita coisa pra prende contar, a gente atenção. não vai Você prende atenção conseguir. na gente. É impressionante. Com certeza são as pessoas que estão assistindo a gente. Amém. Mas vamos lá, você tá falando da treta. Mulher, me centraliza, volta pra mim. Mas eu vou te dizer que eu sei por que tu diz. Depois eu converso Tá contigo, bom. mas eu vou te dizer. Porque você nem Amém. sei por que eu tô falando isso. Mas eu sei, de verdade. Deus usa, É né? verdade, Deus usa, eu verdade. acredito. Sim, aí eu tava falando de quê? Que. Vai, amiga. Não, você tava falando de como foi começar a treva, a história. Isso. Você tava ainda no momento das deixa eu 100 dizer pessoas. sim, deixa eu dizer que das 100 pessoas, pronto. Das 100 pessoas. Aí presta atenção, aí meu marido, ok, tá na obra, já tá acontecendo aí e tal. Me diz uma coisa, tu já tem um nome? Aí eu, não, teu nome não, mas é importante teu nome. Como é que tu vai abrir um CNPJ? Como é que tu vai aí a logo? Aí eu disse, é mesmo, né? Precisa de logo, né? E precisa de CNPJ, né? Vala, que loucura, é verdade. Ah, bem que tu me disse, né? Que era o Guilherme, que era da empresa lá. Ah, bem que tu me disse, não era Guilherme? Aí ele disse assim, é incrível, você só me chamava de incrível. Ele me achava incrível, né? Ele me acha, até hoje ele só me chama de incrível. É incrível, é isso mesmo, você precisa de um CNPJ, então. Aí eu olhei pro lado direito, tinha uma rotatória, né? Tem uma rotatória, né? Que no meu interior, e aqui também se fala muito, entra no trevo, né? À direita, à esquerda e tal. E aí eu olhei pra rotatória e disse, vai ser trevo. Aí ele, mas trevo? Valéria, mas tu é pobre, sai do interior, mas no interior não sai trevo, negócio de lotérica, não sei o quê. Aí ele disse, mas por que trevo? Eu disse, porque isso dá uma sorte. Aí ele fez assim, tu arregalou os olhos, é bom, vai ser bom, não vai ser não incrível? Aí ele, vai ser, cara, isso dá uma sorte. Eu disse assim, então vai ser trevo, e as pessoas, aí eu já comecei a endoidar. Aí as pessoas quando for entregar o sorvete, vai dizer, isso é trevo, dá uma sorte. Na entrega do sorvete vai dizer isso teve dar uma sorte. Pra que? O que tem a ver? Eu disse, pra declarar, porque a sorte vai voltar pra pessoa que tá falando, porque a palavra não tem poder e tudo que a gente fala não volta. Então eu vou ensinar eles a falar coisas positivas. Eles vão vir todo machucado, todo cheio de ferida, não vão saber o que estão falando, vão falar porque acham que é um processo, entendeu? E vão estar sendo edificados e não vão saber por quê. Aí ele... Isso tem o quê? Uns 10 anos? Isso tem. Olha, gente, é exatamente a época que eu conheço. Porque a minha sobrinha hoje tem 14, ela tinha uns 4, 5 quando ela era alucinada pelo sorvete. A gente tinha 2 gêmeas, não sei se tem mais. Não tem, ela saiu ano passado. Pronto. As 2. E um rapaz de Chaplin, que eu acho que era o pai delas, não é isso? Sim, o Chaplin tem hoje. E até ela hoje. amava aquela história de ver as meninas, de ver o Chaplin. E ela queria o sorvete, ela ficava lá no balanço. Então, é exatamente a época que eu comecei a frequentar lá. É isso mesmo. E aí começou.
E aí, para os clientes, era tudo muito novo. Receber uma frase motivacional. Na tipo, entrada também, era, né? E as pessoas diziam assim, oi, o quê? É o quê? Às vezes assim, dá uma sorte. É. Ah, tá. Aí Isso saía é meio trevo, isso dá uma desconcertada. sorte, né? Isso é trevo. Isso dá uma sorte. Sorrindo, tem que dizer sorrindo. Entregando. Entregando o produto. E aí vai e tal, e aí a pessoa fica, né, meio assim. Só que no Trevo Açaí, que é self-service, era desafiador fazer isso, né? Gente, como é que eu vou? Se o cliente tá com um copo já na mão, como é que eu vou declarar na vida dele? Já sei. O cupom de venda, né? Então, isso dá uma sorte, né? Tinha que finalizar com uma sorte. Então, hoje faz parte de um padrão do atendimento. E esse padrão vem edificando a vida de muitas pessoas. Agora, antes era inconsciente, mas com as ferramentas de muito estudo aí que eu venho me desenvolvendo, me capacitando para eles, aí eu trago a ciência, entendeu? A consciência, por que ele fala, por que ele deve falar. Então, tem cliente que nem entende, nem sabe por que ele fala. Ele diz assim, não precisa me dizer isso aí, não. Já sei, você deve estar cansado de passar de estar o dia todo falando isso. Aí ele diz assim, não, eu tô cansado não, isso dá uma sorte. Porque entende o porquê que diz, entendeu? Aí você vai pegar os depoimentos dos funcionários. Como era você antes de entrar na Trevo e como é a tua vida hoje, cara? São coisas que a matemática não bate, entendeu? São pessoas improváveis, pessoas que as pessoas não tinham oportunidade, porque não tinha... Lá na Trevo é assim, ó. A gente contrata pessoas, certo? Como eu antigamente, que não tinha formação nenhuma, não tinha experiência, que ninguém quer dar emprego. Tá certo? Ou tem formação, entendeu? Tá muito tempo fora do mercado, porque já é velho, entendeu? E ninguém quer dar emprego. Então, os excluídos serão exaltados. Então, eles são exaltados lá na Trevo, entendeu? Então, a gente aceita essas pessoas. E a gente não só aceita, a gente investe na vida dessas pessoas. Investe desenvolvendo mesmo, dando treinamento de caixa. Treinamento que antes eles não tinham. Então, eu digo pra eles, todos eles são gerentes. Eu tenho um líder, eu tenho um gerente em loja, mas todos são gerentes. Sabe por quê? Porque tudo que o gerente faz, eles fazem. Então, eles entendem de gestão, de controle, eles entendem de estoque, eles entendem de caixa, de financeiros, eles entendem do faturamento, eles entendem quanto que eles devem vender, eles entendem de desperdício, eles entendem de tudo que um gerente se capacitou para aprender, eles entendem, eles aprendem, entendeu? Agora, Valéria, fiquei na dúvida, fiquei curiosa. Você falou aí de 2 anos de investimento, né? Falaram que em 2 anos você ia reaver, né? Recuperar o que você investiu. Como é que foi? 6 meses. 6 meses. Porque com 3 meses eu saí na revista Veja como novidades do ano. Aí tu imagina, né? Eu era uma das gelaterias de Fortaleza, já tinha gente no mercado muito mais tempo que eu, e eu já estava, eu tinha que criar alguma sobremesa que então eu ia ser engolida, e aí Deus trouxe para as minhas mãos a Taça da Felicidade. Foi quando eu criei a Taça da Felicidade. Então hoje várias empresas, em São Paulo inclusive, fazem a Taça da Felicidade, entendeu? E algo que foi criado por mim. E aí, quando eu criei essa taça, em 3 meses, a revista Veja me procurou, né? Olha, nós precisamos fazer uma entrevista com você, né? Você vai sair na Novidades do Ano. Novidades do Ano? Nem sabia quem era. Eu sabia que era a revista Veja, mas, eu não sabia da importância que ela tinha no mercado. E aí, gente, eu não sabia tanto que eu estava no centro comprando colher, entendeu? Pra sorveteria, porque eu era compras, eu era financeiro, era tudo. Não tinha sócio na época. Eu não tinha sócio, eu era eu sozinha. Era eu empresa, entendeu? Então, eu tava no centro. E aí, eu voltei para receber essa premiação de short, toda descabelada. E eu bati a foto com o quadro, né? Novidades do ano. E aí, saiu lá na revista e tal. E aí, pronto. Quando eu saí na revista, aí, pronto, o telefone não parou mais de tocar. É franquia, quero franquia. E essa consultoria que eu contratei, ela já, quando eu realmente contratei ela, não só para me ensinar, mas ela desenvolveu a Trevo de uma forma com já manuais, entendeu? Toda estruturada já para ser franquia. Só que eu não sabia. Eu achava que aquilo era normal, o manual era normal, o manual do atendimento, manual de um líder. Não houve essa conversa antes? Não, houve que ia ter, trazendo a importância para a empresa, mas não que isso a gente faz para franquear um negócio no futuro, entendeu? Eu não sabia que aquela formalização era para uma futura franquia. E aí, quando eu decidi franquear, pensa aí que quando eu fui contratar uma pessoa, eu e meu marido fui contratar uma empresa para trazer processos. E o que você tem? Quando eu fui apresentar, eu disse assim, gente, você está em tudo. Se eu aceitar esse serviço, eu vou estar sendo desonesto com você. E aí a gente não pagou nada para ele, porque ele só me disse que eu já tinha tudo, entendeu? E aí a gente começou agora a abrir as portas. Aí com 4, em prestação. Tô pulando aqui um monte de coisa. Deixa eu só te parar rapidinho. Essa foto. Caraca! Foi em 2016. Olha aí, 2016. Eu tava, enquanto vocês já falavam. Já não saí, ó.
Já no açaí. É exatamente nessa loja que tu tá falando, que eu tô te falando, que eu ia muito, e eu gosto tanto dessa foto. Sim. Aí eu, cara, eu vou procurar aqui. E aí, quando, com 3 meses, né, desocupou o prédio da frente. Aí eu já aluguei pra mudar a gelateria pra lá, porque tava pequeno o espaço. As pessoas comiam sentadas na calçada, eu não podia botar mesa, não tinha espaço pra isso. E aí eu aluguei pra botar a gelateria pra lá e eu ia abrir o açaí aqui desse outro lado. Entendeu? Mas por que eu ia abrir o açaí? Porque eu era viciado em açaí. Todo dia eu tomava açaí. Então eu desenvolvi uma receita que não dava certo pra gelato. E depois eu descobri, só por conta de uma mudança na temperatura de um freezer, entendeu? Que era a receita perfeita pra ser o açaí. E aí eu abri, sabe de uma coisa, esse negócio vai ser tão sucesso que eu vou deixar a gelateria aqui mesmo. E vou botar o açaí lá. E já tava em obra lá. E aí eu montei o açaí. Então com 4 meses nasceu o açaí. Entendeu? Açaí Trevo. E aí, assim, eu entendi que na minha cabeça é o seguinte: se o cliente já entende que a Trevo gelateria tem qualidade, ele não vai ter dúvida na hora de consumir o açaí. E foi dito e feito. No dia que eu inaugurei a Trevo Açaí, era uma fila que era tipo assim, parecia que eu tava dando dinheiro, entendeu? Não fazia sentido aquela fila ali. Eu, gente, o que é isso? Como pode? E a gelateria com fila também. Eu me desdobrando em 2. Você não tem noção como é que foi a loucura, entendeu? E, tipo, artistas indo pra inauguração sem eu ter convidado. Artistas locais indo pra inauguração. E, tipo, como assim, gente? Como é que isso tá acontecendo sem pagar nada pra essas pessoas, entendeu? Indo por 0,800. E, tipo assim, relacionamento eu tinha? Não. É porque um amigo, não, porque ele tava passando, não sei o que, chamei e tal. Aí o que aconteceu? Boom. As pessoas postando que tava na inauguração, não sei o que. Minha amiga, não parou. A fila existe até hoje. Entendeu? Existe até... Glória a Deus, né? Existe até hoje. E através dessa fila, uma equipe que era de 6 passou agora 20, né? A gente tem 20 colaboradores em uma loja. Cara, é muita gente em uma loja, entendeu? Eu não vendo isso para um franqueado, mas porque aquela loja é fora da curva, entendeu? É totalmente fora da curva. Tanto que quando a gente está vendendo franquia... É o xodó, né, ali? Tanto que quando a gente está apresentando o projeto de franquia para um candidato, a gente não apresenta a Trevo Açaí do Lago. Por quê? Porque o número dela não existe no mercado, entendeu? Não faz sentido você vender um produto e ter o faturamento que ela tem, entende? Então, assim, Valéria, porque é da esquina. Não, cara, não é. Não é. É porque ela tem a parede verde. Não, cara, você não entendeu, não é. É porque deu sorte. Deu sorte, mas a sorte chegou, eu tava preparada, entendeu? E ali tem um domínio muito grande, entendeu? Que eu creio, cara, eu creio muito que Deus está naquela porta, entendeu? Não só dela, mas de todas as unidades, sabe? Eu visualizo ele ali, eu visualizo ele andando em todos os setores, entendeu? Então a Trevo, ela é sobrenatural. O que acontece nela, entendeu? Eu sempre entendo. Tipo assim, as pessoas, vou te apresentar aqui a Valéria da Trevo. Gente, eu chego a dói no meu coração, porque não é minha. Entendeu? Eu não sinto isso. Juro pra você, eu não sinto pertencente. Eu sinto que eu faço parte de uma história, eu faço parte de um projeto. É muito louco isso, entendeu? Mas eu não sinto que ela é minha, entendeu? Valéria, deixa eu só te dizer uma coisa. Você, por toda a sua história que você contou, você tem você é muito altiva, muito empoderada, você tem uma voz muito forte e talvez isso até assuste algumas pessoas, porque que mulher forte e tal, assusta, né? Só que ao mesmo tempo você tem uma doçura que você é extremamente querida pelos teus funcionários. E aí eu percebi isso quando eu tive um evento lá dentro, das pessoas falando de você. Isso. E aí eu não sei se é propósito, assim, se é uma defesa, né? Porque você fala, né? É uma defesa por tudo que você viveu. Sim, é porque assim... E ao mesmo tempo você quer ter aquelas pessoas ali, cuidar daquelas pessoas. Como eu sou uma sobrevivente. Então, sobrevivente, se você for olhar para as pessoas que são sobreviventes, essas pessoas elas têm umas certas armaduras de defesa mesmo, né? Ou elas, se elas conquistaram um patamar, entendeu? Elas têm um nível de autoridade muito grande. Se você for olhar algumas histórias, entendeu? De pessoas que sofreram muito, elas são muito resistentes a se relacionar, entendeu? A ter contato físico, sabe? Pelas dores, é normal, né? Que é normal. Então, como eu sei que isso era uma dificuldade minha, e eu sei que eu preciso me posicionar dessa forma para trazer uma certa autoridade. Tá certo? Porque o propósito é outro. Entendi. Tá certo? O propósito da minha vida é outro. A autoridade que é criada intencionalmente hoje, tá certo? É para um propósito. É para atrair... Eu posso falar? Pode. É para atrair olhares para os meus resultados. Para as pessoas dizerem assim, nossa, que mulher empoderada, eu quero ser igual a ela. Nossa, o que essa mulher fez para ganhar dinheiro? O que essa mulher faz? É sobre isso, entendeu? E eu preciso falar assim, eu preciso gesticular assim, eu preciso erguer o ombro assim, entendeu? Eu preciso crescer o queixo, porque da mesma forma como as mulheres me rejeitam, tá certo? É normal, me rejeitam. Na primeiro toque, à primeira vista, ela me rejeita. Quando ela me conhece, ela me ama. Entendeu? Por quê? Porque eu começo a falar de Jesus pra ela. Entendeu? Mas eu falo de Jesus porque... o que ele faz na minha vida não faz sentido.
Quando eu fecho os olhos, hoje aos 43 anos, e eu olho lá para trás, eu visualizo a minha mãe me trazendo, me entregando nos braços da minha avó, eu visualizo todas as situações, todas as dores, a fome, o dia, de tudo. A primeira vez que eu coloquei uma maçã na boca foi quando eu vi o vizinho comendo a maçã e eu, que gosto tem essa maçã? Ele, de maçã, ué. E eu disse assim, eu não queria perguntar de novo. E ele comeu a maçã toda e jogou aquele restinho fora. Eu esperei ele sair, peguei a maçã, tirei a areia. E com aquele resto de areia eu coloquei na minha boca pela primeira vez. E... Ave Maria, mulher, tu acaba a gente. E mesmo fechando os olhos, vendo essa situação, vendo todas as outras mais, de dores mesmo, na pele, que deixaram cicatrizes, eu vejo Jesus e antes eu não via. Eu vejo ele em todos os momentos, eu vejo ele nos setores, eu vejo ele na sala, eu vejo ele no quarto, eu vejo ele na cama. E traz uma resposta, assim, uma voz diz assim, poderia ter sido pior. Poderia ter sido muito pior, você poderia ter se prostituído, você poderia ter se drogado, você poderia ter morrido, você poderia ter sido estuprada. E o homem que eu escolhi para me entregar, eu que escolhi, eu não fui estuprada. Entende? Então, assim, eu sou uma sobrevivente, sim, mas por que que eu enxergo Deus em todos os momentos? E por que que eu acredito que Deus que me trouxe até aqui? E por que que eu acredito que Deus me faz subir em palco? Porque Ele sabe, por causa da minha autenticidade, por causa das minhas feridas e por causa da minha autoridade, eu vou atrair mulheres feridas que não têm coragem de se abrir com ninguém, mas por causa do meu relato, por causa do meu depoimento, por causa que eu abro a minha vida escancarada, que eu não tenho vergonha de dizer pra ninguém que eu fui molestada. Não tenho coragem, não tenho vergonha, não me fere, entendeu? Eu sou curada. E as pessoas, quando eu escutam, não têm pena de mim, entendeu? Dizem assim, tipo, cara, como é que pode? Diz isso, mas não tem pena de mim, eu não sou uma vítima, eu não sou uma coitadinha, entendeu? Então, e Deus, ele sabe da essência do coração de cada um, ele sabe até onde você pode ir. E eu escutei muitos anos, sabe, esse ditado, tipo assim, ó, Deus dá o frio conforme o teu cobertor, ou seja, Ele não vai te levar para um lugar, meu amor, se Ele não te capacitar antes. Ele não vai fazer você ter contato com alguém se você não tiver realmente um propósito para ter contato com essa pessoa. Então, quando eu digo assim, ó, eu fui convidada para fazer uma palestra e aí eu perguntei assim, agora, né? Vai ser amanhã. E aí ele pegou, eu fiz uma pergunta, qual é a estimativa de público que vocês estão acostumados a fazer isso? Olha, a gente sempre faz esse evento e é em torno de 45, rapaz, estourando 50 pessoas. Aí eu, tá bom. Aí eu preparo uma palestra para falar em cima dessas 45 pessoas. Só que aí eu falei assim para ele, cara, como o ambiente é muito intencional, certo? O ambiente é uma igreja. E eu me comovo muito com a igreja. E eu estou escolhendo aqui os slides, eu falando com o organizador. Eu estou escolhendo aqui os slides e eu estou levando algo, mas pode ser que eu não siga os slides, porque Deus ele me usa de uma forma muito que eu não consigo entender. Que quando eu vou ver meus vídeos, eu digo assim, eu falei isso? Uhum. Isso saiu de mim? Não, eu não tenho intelectualidade para falar um negócio desse. Não, conhecimento, eu nem sei como é que eu falei um negócio desse. Não foi eu, não. Eu não consigo enxergar que sou eu, juro para você. E aí, ele diz assim, não, mas deixa Deus te usar. Quando foi hoje, antes de vir para cá, ele falou assim, Valéria, eu quero só lhe dizer que nós já estamos em 204 pessoas. Isso aqui vai ter que ter parte 2, né? Vocês estão entendendo, Você né? não tem Porque nome. a gente já tá há 80 Já minutos. passou o nosso tempo, mas ninguém não tem coragem de encerrar, gente. Tá aqui. Não, mas a gente vai encerrar. E aí, Assim. 204 pessoas significa o quê? É porque Deus me conhece. 4 vezes mais, né? Do que... Ele sabe quem eu sou. Ele sabe por que aquelas pessoas estão indo para lá. Ele sabe que a maioria que está indo para lá é só pelo dinheiro. Ainda bem que esse podcast vai passar só depois. Uhum. Tá indo por conta de outra intenção, de extrair de mim alguma informação, entendeu? Para ganhar dinheiro. Tu tá entendendo? Mas Deus sabe, ele usa as estratégias, entendeu? E eu sou realmente uma ferramenta, porque a minha oração é assim, Senhor, eu quero ser uma ferramenta na sua mão. Então, se eu sou uma ferramenta, me usa. Me usa. Eu sei que vai doer em mim. Tem doído demais, porque eu tenho pagado um preço, sabe? Para me desenvolver. Sabe? Para ler coisas que eu não gosto. Sabe? Para estar com pessoas que eu não gosto. Para estar em um ambiente que não me faz feliz, tá entendendo? Mas por quê? Porque eu sei que Deus tem algo maior. E eu pedi para Ele usar como ferramenta. E agora eu vou fazer o quê?
Eu vou voltar atrás? Não, senhor, não quero mais não. Chega, não vai, não tem mais volta. Deixa E eu hoje? curtir minha vida, minhas coisas, Já era, né? já era, já E era. hoje, qual é o teu propósito de vida, Valéria? O meu propósito não é mudar a vida de ninguém, mas trazer para a pessoa a transformação. Ela entender a real identidade dela. Ela olhar para o espelho e enxergar algo muito além do que aquela imagem de celulite, de gordura, de peito caído, entendeu? Porque não é sobre isso. Entendeu? Quando ela entender a real identidade, gente, aí você vai ver mulheres empoderadas de verdade. Quando você olhar para o espelho e você entender quem é você, entendeu? Porque você não sabe quem é você. Você não sabe do poder que você tem, você não sabe da leoa que está aí dentro. A gente não sabe, entendeu? Mas quando diz assim, peraí, tem que ter algo além do que essa imagem. O que as pessoas veem? O que as pessoas enxergam? O que eu estou enxergando que é? Cara, eu estou enxergando uma mulher limitada. Uma mulher cheia de ferida. Uma mulher sem conhecimento e sem saber qual é a decisão que toma. Uma mulher que não sabe como é que conversa com o marido. A mulher que não sabe sair dessa situação. Eu estou olhando para essa mulher, entendeu? Mas se tem algo muito maior, alguém muito maior que me disse que eu ia dominar sobre todas as coisas, por que eu estou com esse questionamento aqui? Não, peraí, eu vou dominar. E aí, minha amiga, eu tomo um banho, ativo a minha carne, entendeu? Bato em mim, assim, na minha carne, mas não trazendo dor, é acordando. Porque você está sentindo seu joelho agora? Não tá, entendeu? Tu tem que ativar ele, entendeu? Tu tem que trazer à existência o que tu não tá sentindo mais, entendeu? Então já tá tudo aí. Então quando eu digo assim, ó, você tá sentindo seu joelho? Não, não tô. Mas peraí, agora eu tô, que eu tô pegando. Quando eu digo isso, você tá trazendo o quê? Você tá trazendo uma existência, tá certo? O Uma que energia, não é uma né? energia. Então é só isso. É tipo assim, ó, Deus, ele já deixou tudo. Só basta o quê? Acessar. O que te impede de acessar? O que é? A falta do conhecimento, a atitude. De você botar a mão no joelho e dizer assim, peraí, agora eu tô acessando. Tô acessando. É isso. Minha gente, a gente vai ter que trazer. A gente vai trazer. Hein, Lucão? Eu acho assim, o domingo da igreja, né, já foi aqui, minha filha. Já recebi Glória aqui a Deus. toda, né? É verdade. Glória a Deus. Valéria, olha, infelizmente eu vou ter que dizer isso, a gente vai ter que encerrar. E assim, a gente não sei nem te dizer como a gente não conseguiu nem perguntar nem um terço do que a gente queria. Mas, assim, eu vou deixar um convite aberto aqui, porque eu sei que a sua vida é extremamente corrida e você recebe tantos convites. Mas, assim, humildemente, quando você puder voltar aqui, eu sei que... Com certeza. Pra gente continuar, com porque certeza. tem que falar dos seus filhos, tem que falar de uma história dos bastidores que você acabou de contar. Tem muita coisa. Então, eu lhe peço, assim, que quando você puder de novo colocar na sua agenda, pode dizer. Com certeza. Coloque aí que a gente vai te receber com muito certeza. amor e carinho. Muito obrigada, Com certeza. viu? De eu verdade. eu que agradeço e que esse podcast não pare em mim, né? Realmente que você que está assistindo possa Amém. edificar a vida de alguém e mande, copie, minha amiga, encaminhe para alguém, porque só se fizer sentido para você. Tipo assim, eu quero ajudar alguém, peraí, veio uma pessoa na minha cabeça, passou molestada, vixe, passou isso aqui, eu vou passar aqui para ela. Passe, porque eu vou dizer uma coisa, tem propósito nesse podcast, viu? Gente, eu ainda tô digerindo aqui. Eu acho que eu vou rebobinar aí e assistir tudo de novo, porque foi muito, muito forte. Muito bom. Eu me senti muito tocada, Amém. de verdade. Amém. Aham, eu te Amém. disse, não vou? Não, o que é isso? Que presente, gente. Verdade, Muito verdade. obrigada. viu, Obrigada, Valéria? obrigada. Parabéns. Que Deus abençoe a vida de vocês, Ave viu? Maria. Grandiosamente. É Amém. isso. A gente volta. Agora eu não sei nem como é que Sim, encerra. a gente volta no próximo. Vai ser bom também, viu? Assistam. Tchau, Assista gente. que dá sorte, vai dar sorte. Dá uma Dá uma sorte. sorte.